essa 24ª live aula, né, que a gente está chamando, que a gente teve a honra e a felicidade de convidar a Fernanda Pisa, que ela vai falar sobre gestão de alianças, da estratégia aos resultados. Então, só explicando um pouco a dinâmica, a Fernanda primeiro vai fazer uma apresentação, né, de ali 40 minutos, 1 hora, fique bem à vontade, Fernanda, para usar o seu tempo como achar melhor, e depois a gente abre para o debate, né? Então a gente pede que os ouvintes, né, abram o microfone, se apresentem, né, para criar ali, tentar criar um network aqui mesmo que online, e faça sua pergunta diretamente para a Fernanda, para criar justamente esse ambiente de debate, que é o nosso grande objetivo com esse canal, que é criar esse ambiente para debater temas como empreendedorismo, inovação, criação de spin-offs dentro da Fiocruz, né, e além dos muros da Fiocruz também. Então sejam todos muito bem-vindos. Obrigado mais uma vez, Fernanda. Então passo a palavra para a Celeste. Só lembrando que a live, né, ela está sendo gravada, então, Anderson, peço aí que coordene essa parte. Então, Celeste, com você. Bom, eu apenas quero cumprimentar vocês, né? Acho que o Anderson Fragoso, aqui né, da nossa equipe de empreendedorismo, já está, né, Anderson, dentro da veia esse evento, né, e faz muito bem essa abertura. E sempre fico muito feliz de ver parceiros da Fiocruz, de outras instituições, sempre aqui, né, assíduo do nosso debate, atentos, e isso é o motivo, né, pelo qual a gente abriu esse espaço, é querer conversar, aprofundar os temas. Algum momento parece que os temas são fáceis, mas são temas de alta complexidade, principalmente para uma instituição pública vinculada ao governo federal, do setor saúde, atuar. Então, são temas delicados e quanto mais a gente consegue conversar com parceiros de várias formações, de vários olhares, eu acho que é isso que enriquece o debate. Então, sempre agradeço muito as pessoas da Fiocruz, né, que têm disponibilidade, vêm participando, e parceiros externos e pessoas que a gente não conhece, que a cada debate a gente vai conhecendo e ampliando a nossa mailing, que essa é a nossa ideia realmente, ter uma mailing bem representativa de todos os segmentos, seja do Brasil, eventualmente de fora também. Então é isso, Fernanda, tá com a palavra. Fernanda é parceira também de muitos anos, teve várias indústrias que foram parceiras de Fiocruz, então a gente lidou, né, com ela nesse papel, né, de negociar, né, parcerias. E aí a Fernanda pode engrossar aí o currículo mais recente dela, na experiência que ela tem, e fique à vontade, Fernanda, aproveite o máximo esse espaço nosso. Muitíssimo obrigada pela sua presença, ok? Então é isso, está com a palavra. Obrigada, Celeste. Obrigada, Anderson. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui hoje, fazendo parte desse programa que vocês criaram, que eu admiro muito e procuro sempre participar, quando não consigo, ouço depois. Queria agradecer a todo mundo que está presente, espero contribuir, né, com conhecimentos e nas discussões depois. Falando um pouquinho de mim, sou formação em biologia, fiz mestrado e doutorado na área de genética e biologia molecular pela Unicamp. Depois, trabalhei durante 18 anos na indústria farmacêutica, em grandes e pequenas empresas, do setor farma, tendo começado na área de gestão de projetos e depois, nos últimos 12 anos, na área de gestão de alianças, que foi, né, a área que eu, na verdade, me apaixonei e continuo nela até hoje. No ano passado, começo do ano passado, eu resolvi sair da indústria e abrir uma minha própria empresa de consultoria para apoiar organizações e profissionais na jornada deles para aprimorar essa gestão de alianças, que tem um potencial tão grande. Ninguém faz nada sozinho hoje, né? A gente já não faz há muito tempo, mas cada vez mais a interação entre as organizações é dali que tem saído, né, grande valor e o que tem atendido demandas da sociedade. Os problemas estão ficando cada vez mais complexos e demandam, né, interações. E nessa trajetória, então, eu tenho trabalhado com advisory, com capacitação de profissionais, com consultoria e também com mentorias a startups. Hoje eu sou mentora do Supera Park de Ribeirão Preto, do Inova HC em São Paulo, da Biominas de Minas Gerais. Gosto muito de trabalhar com startups, tenho trabalhado tanto na linha de mentorias como também prestando serviço para elas e também para grandes empresas. Acho que é isso. Vou falar então um pouquinho, vou apresentar aqui
material para vocês. Acho que talvez seja mais fácil a gente eu falar e depois a gente abre para perguntas. Enquanto eu estiver falando, eu só peço, né, que vocês mantenham os microfones fechados e depois, quando a gente abrir para discussões, daí é o contrário. Peço que todo mundo abra os microfones, fiquem muito à vontade para perguntar, abram as câmeras também se puderem, que acho que a interação fica mais pessoal, fica mais gostosa. Tá bom? Vou compartilhar então a minha tela com vocês. Vocês estão todos vendo? Sim, sim, tá ótimo. Sim, sim. Vamos lá. Falando então um pouquinho aqui para vocês, gestão de alianças, da estratégia ao resultado. Como é que eu vou trabalhar aqui hoje? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre alianças na cadeia de valor do setor, né, farmacêutico, de biotech, conceitos de alianças e o impacto desse conceito na gestão desses negócios, um pouco sobre estruturação e gestão de alianças, depois prontidão para gerar e capturar valor por meio de alianças. Olhando aqui para a cadeia de valor de inovação, especificamente para desenvolvimento de novas drogas, quando a gente olha para essa cadeia, a gente reconhece, né, claro, quem está nesse meio sabe, diferentes players, diferentes atores, alguns perpassando toda a cadeia de valor, outros se concentrando em algumas áreas. Então, as grandes empresas, né, biotech e farmacêuticas atuam na cadeia inteira. Startups, biotechs, normalmente, né, ficam mais no meio dessa cadeia, um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Algumas já são empresas que operam na cadeia inteira. Tem outros atores, como academia, instituições de ciência e tecnologia, que estão mais no começo, assim como organizações não governamentais. E tem as CROs, CMOs ou CDMOs, que apoiam todo esse desenvolvimento ao longo da cadeia. Daí a gente já depreende que tem organizações que podem pegar um desenvolvimento do começo ao fim, mas tem outros desenvolvimentos e inovações, breakthroughs, principalmente o que sai ali da academia, que necessariamente vai ter que passar pela mão de uma ou algumas organizações, alguns atores, para chegar no mercado e, de fato, entregar a solução para uma demanda não atendida. E quando a gente olha para quem financia esse desenvolvimento, que a gente sabe que é longo e de alto risco, de novo, a gente tem atores que financiam a cadeia inteira, outros se concentram mais em algumas áreas, e a gente tem uma série de novos atores aí que são voltados mais para o financiamento, que são os de capital, né, semente, investimento anjo, venture capital, corporate venture capital, abertura de capital e outras formas de financiar as organizações. E o que a gente, então, vê daqui, né, principalmente, acho que é uma característica bem importante, né, quando a gente fala de parcerias e alianças dentro do setor farma, é que, à medida que um ativo vai saindo do início dessa cadeia de valor e avançando para o final, é possível gerar valor ao longo da cadeia muito antes do produto chegar no mercado. E o valor pode ser valor financeiro, né, na medida em que as empresas vão licenciando ou vendendo esses ativos ao longo da cadeia, porque deixa de ser vocação delas e passa adiante, ou porque não tem condição de fazer, mas também outros valores, né, e é um pouco disso que bastante disso que a gente vai falar aqui hoje. Então, quando as organizações se relacionam entre elas para fazer essa cadeia acontecer, o que elas querem? Elas querem criar, elas querem entregar, elas querem capturar valor. E esse valor, o que é? Né? Pode ser desde novas soluções, tecnologias, produtos, pode ser acesso a novos mercados, pode ser ganho de competência, de capacidade tecnológica, ou capacidade fabril, por exemplo. Pode ser redução de custo, porque você trabalha com maior volume e consegue reduzir custo. Pode ser porque você ganha eficiência, porque você focou em uma determinada especialização. Pode ser reputação, pode ser cultura de inovação, uma série de redução de risco. Então, daqui também eu queria já trazer o fato de que, assim, apesar de eu ter trazido o primeiro slide, e vou falar um pouquinho aqui da cadeia de valor de geração, né, de criação de novas drogas, alianças não, elas estão aqui, né, as interações entre as organizações, elas estão aí não só para gerar inovação de novos produtos e tecnologias, mas também para ganhar eficiência, para ganhar redução de custo, que vai, no final das contas, levar melhores soluções de forma mais sustentável, mais acessível, mais disponível a quem, de fato, precisa acessar essas soluções na ponta. No nosso caso aqui, pacientes, né? Setor de saúde. A forma como as organizações interagem entre si podem ser várias. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, dentro desse ecossistema de inovação. Pode ser desde uma conexão, deixa eu colocar aqui meu ponteiro, que eu esqueci de colocar.
Pode ser desde uma interação, conexão com organizações em hubs de inovação, pode ser, de fato, participando junto de aceleração e incubação de startups, podem ser modelos de parceria, e aqui tem alguns, pode ser via compras, né, as famosas POCs entre corporações e startups, e pode ser via aquisições, aquisição de empresas ou aquisição de ativos. As formas são várias, né? O que é importante é entender que formas de interação e com quais atores você vai conseguir, de fato, responder às demandas da estratégia da tua organização. E aí, quando a gente está falando de responder, de conseguir resolver, né, trazer soluções que atendam a estratégia da organização, a gente volta de novo na história. Como criar valor, como entregar valor, como capturar valor. E a gente vai ter sempre 3 opções: ou desenvolver internamente, ou adquirir de fora, ou fazer parceria. E aí eu vou entrar um pouquinho em cada uma delas para a gente dar uma olhada. E, de novo, eu vou voltar um pouco de forma ilustrativa, tá? Para mostrar a importância das alianças dentro do setor farma, focando aqui um pouco na parte de desenvolvimento de drogas, mas lembrando que essas relações entre as empresas servem não só para a inovação, né, de drogas. Se a gente olhar aqui com alguns dados para desenvolvimento interno que acontece dentro das empresas, das maiores empresas farmacêuticas, a gente vê que nos últimos anos, esse dado só até 2020, mas vamos lá, né? Apesar do investimento em P&D ser crescente, o tamanho do pipeline das empresas não cresce da mesma forma, né? Não é proporcional. Isso não quer dizer que não tenha mais valor, tá, gente? Aqui é só o tamanho do pipeline. Mas a gente vê que existe um descompasso aí entre investimento e o tamanho do pipeline dessas empresas. Quando a gente olha para as outras 2 opções, e aí falando, por exemplo, de fusões e aquisições, o que a gente enxerga historicamente é que fusões e aquisições têm sido usadas pelas organizações para acessar ativos mais na fase late stage, ali, de estudos clínicos mais, né, de fase 2, fase 3, e produtos que estão no mercado, de forma a complementar o portfólio, né, dessas organizações que adquirem. E o instrumento de licenciamento, de parcerias, com desenvolvimento, ele tem sido mais usado para acessar know-how, expertise e ativos mais em early stage, lá na parte de discovery, de pré-clínico, de fase 1, pouco em fase 2. Então, são diferentes instrumentos, desenvolver internamente, adquirir e fazer parceria, com diferentes propósitos, tá? Quando a gente olha para os medicamentos que estão chegando a ser registrados no FDA, então, se a gente olhar os dados de 2015 a 2021 e os dados das maiores empresas farmacêuticas do setor, a gente vê que 70% de todas as drogas, novas drogas que foram registradas no FDA vieram de fontes externas e não das próprias empresas que registraram. Então, a gente vê que, né, as parcerias estão acontecendo, ou as parcerias ou as aquisições estão acontecendo, e esses produtos estão, de fato, chegando a ser registrados, e não só registrados, mas eles estão trazendo retorno. Comparando dados de 2011 com 2021, a gente vê que a receita de novas drogas, né, de novas entidades químicas geradas por medicamentos vindos de fontes externas, cresceu, representando aí em 2021 66% da receita das empresas no setor, enquanto que a receita advinda de drogas desenvolvidas internamente por crescimento orgânico tem diminuído. E não existe sinal de que essa interação, essa forte interação para gerar inovação, ela vai diminuir. Se a gente olhar para os dados de quem do dinheiro que movimenta essa cadeia de valor, nos últimos 6 anos, a gente vê que, majoritariamente, o dinheiro está indo para o quê? Fusões, aquisições e parcerias. Em 2023, 87% de todo o dinheiro que foi investido globalmente para desenvolvimento de novas drogas, ele foi 30% para fusões e aquisições e 57% para parcerias. Então, é um montante muito significativo, muito grande, mostrando, de novo, que é dali que vão surgir as soluções, ou a esperança, né, ou a crença, e a história também mostra isso para a gente, que o que tem dado resultado, o que tem chegado no mercado, tem sido cada vez crescente aí, a participação de fusões, aquisições e parcerias. E se a gente olhar aqui também para os dados, né, para quem tem estudos clínicos no pipeline, a gente vê que a grande maioria dos estudos clínicos em fase 1, fase 2 e fase 3 está na mão de quem? De pequenas empresas. Ou seja, se as grandes empresas que têm o poder de levar essa solução, né, globalmente quiserem acessar isso, elas vão ter que fazer uso de alguns desses instrumentos.
E não só, quando a gente olha para de onde estão vindo esses estudos clínicos, a gente vê que Estados Unidos ali se mantendo nos 37, dos 30, 30 e poucos, caindo um pouco. Europa caiu bastante em termos de representatividade de estudos clínicos. E quem subiu muito foi a China. Então, não só a gente, para gerar inovação nesse setor, a gente vai ter que interagir com diferentes entes, diferentes atores, como eu mostrei lá no começo, mas também de diferentes regiões do mundo. Não posso deixar de falar aqui do papel relevante da academia, e eu trouxe dados dos Estados Unidos. Estamos mostrando aqui a linha amarela, que é um crescente número de novas drogas sintéticas aprovadas pela FDA, cujos inventores são acadêmicos. Isso foi medido pela presença desses inventores citados no Orange Book. Quando a gente olha para o financiamento público, de novo eu estou trazendo dados, é o mesmo estudo do FDA, a linha vermelha mostra um percentual relevante de novas drogas sintéticas aprovadas pela FDA, cujos inventores, seja da academia, seja empreendedores, foram financiados pelo NIH. Então, assim, a questão é, se a gente tem uma série de instrumentos, tem diferentes players, esses players interagem entre si. Eu trouxe aqui um exemplo, e assim, quando a gente fala, vamos escolher, né, então vamos entender qual que é melhor, se é desenvolver internamente, se é fazer parceria ou se é adquirir. Na verdade, ao longo da vida de um ativo, tudo pode acontecer, né? Na verdade, essas opções todas podem acontecer, e eu trouxe um exemplo aqui, que não é uma exceção, não é a norma, mas não é a exceção, e acontece muito. É um produto chamado Yescarta, que é uma terapia de CAR-T aprovada para tratamento de linfoma não Hodgkin refratário. Inicialmente, o trabalho, a pesquisa nasceu no National Cancer Institute, lá em 1993, foi licenciado para a Kite Pharma. A Kite Pharma avançou com a fase de discovery. Em 2012, na fase de pré-clínico, voltou a fazer parceria com o NCI. Entre 2015 e 2016, captou um monte de recursos, conseguiu fazer estudo de fase 1, fase 2, conseguiu designação de droga órfã pelo EMA, conseguiu designação de Breakthrough Therapy pelo FDA, fez parceria de novo com a Genentech. Em 2017, ela foi adquirida, a empresa inteira, pela Gilead, que conseguiu aprovação no FDA e iniciou a comercialização. Em 2018 e 2019, a Gilead fez parceria com Pfizer e com a Kinska para desenvolver tratamentos em associação entre a Yescarta e drogas dessas outras duas empresas. Seguiu com a aprovação do EMA, fase 3 e desenvolvimento dessas drogas associadas. E, a título de exemplo, uma receita em 2023 foi de 1,5 bi, bem aquém do que ela pagou, mas com uma expectativa de crescimento. O que eu queria mostrar aqui é que, ao longo da vida de um ativo, olha a variedade de instrumentos de negócio que foram usados, né? Um licenciamento, parceria, captação de recurso, aquisição, parceria de novo, e muito provavelmente, nesse caso ou em outros, depois do produto chegar ao mercado, essas empresas ainda podem fazer parcerias com outras empresas no mundo para expandir para outras regiões do mundo. Ou para criar inovações em cima dela, seja associações, sejam inovações em cima da própria molécula. Então, a ideia aqui é mostrar que esses instrumentos estão ali e a gente precisa aprender, é importante entender quando usar e qual é melhor em que situações. Então, voltando, partindo da estratégia da tua organização, entendendo o que a organização precisa para ser competitiva no mercado, então como é que ela vai criar valor, como é que ela vai entregar esse valor no mercado, e na hora que ela entrega, é a hora que ela, é uma captura do valor, é uma consequência, você pode desenvolver, adquirir ou fazer parceria. Importante entender a diferença entre eles, para saber quando usar, e também para poder estruturar e gerir esses negócios de forma adequada. Tá? E aí eu vou entrar um pouquinho nessa parte de conceituação de alianças. Porque existe bastante, acho um pouco de confusão, quando a gente vai discutir. Muito comum a gente falar, eu tenho um parceiro aqui, parceiro lá, e quando a gente vai ver, na verdade, não é um parceiro. Então, se a gente for colocar, uma forma que eu acho fácil de entender se você colocar num eixo compartilhamento de valor, ou seja, do valor que você está conseguindo, da solução que você entregou no mercado, quanto disso é compartilhado com as partes envolvidas. E no outro eixo, quanto do compartilhamento de decisão ao longo desse negócio você vai ter com outra parte. Aqui no canto esquerdo inferior, a gente está falando das relações de compra e venda, de produtos ou de serviços. Você pode até subir um pouquinho mais e ter relações de compra e venda atreladas à performance, ou seja, o comprador fala que para me atender você precisa ter essa performance, atingir esses critérios de performance. Mas tudo isso a gente está falando de uma troca de valor. Eu estou ali acessando alguma coisa que já está no mercado, pode até ser customizado para você e você paga por isso, mas necessariamente o comprador está especificando o que ele quer,
como ele quer, quando ele quer, ele paga por isso, a decisão é só dele, né? Se ele quiser parar aquele serviço ou parar de comprar, a decisão é dele. O vendedor ou provedor do serviço não tem noção e não precisa ter noção de para que o comprador vai usar. Ou seja, é uma troca, né? Cada um que está do lado da mesa aí está olhando para a sua própria proposta de valor e para o que é interessante para o seu negócio, e o foco está no que é no entregável. Você me paga e eu entrego o que você pediu. Quando a gente sobe nesse espectro, a gente vai para outros tipos de negócio, que são aqueles que são focados no resultado do negócio. Então, já são negócios em que você cria em conjunto, né? E aí a gente está falando de parcerias de fato, então são negócios que você já estrutura para criar um valor de forma conjunta, e na hora que você entregar isso, você garantir que também os dois ou mais parceiros recebem e capturam esse valor. O extremo desse espectro seriam as joint ventures, que podem ser tanto o que a gente chama de equity joint ventures ou non-equity joint ventures. As equities são as, né, que a gente está acostumado a ver, que são essas que duas ou mais empresas se juntam, criam uma outra entidade, né, uma outra CNPJ, e partilham todos os investimentos, responsabilidades, recursos, e também capturam o seu resultado com base na proporção de shares, de ações dessa empresa. E tem as non-equity, que é funcionar como se fosse uma joint venture, mas baseado num contrato. Esses modelos, eles deixam de ser uma troca de valor, e, na verdade, as empresas estão se propondo a criar um valor que sozinhas elas não conseguiriam fazer, não conseguiriam atingir. E, para isso, elas trabalham o quê? Uma proposta de valor conjunta. Elas entendem que juntas elas conseguem entregar algo que é importante no mercado e que vai trazer competitividade. E aí o foco não está mais no que elas estão transacionando entre elas, mas no resultado de um negócio conjunto. Então, aí a gente está falando, sim, de alianças, tá? Não está falando de... E eu estou falando aqui de alianças e parcerias, gente, porque, na verdade, parcerias e alianças podem ser termos intercambiáveis. Em alguns setores a gente fala mais de alianças e parcerias, mas eu acho que esse conceito é um conceito que é super importante, tá? Então, trazendo aqui, né, o que são as alianças ou parcerias? São relações entre duas ou mais organizações independentes, tendo como base uma visão comum e objetivos comuns, que pode ser estratégico ou não, pode ser mais transacional, tendo como proposta criar de forma conjunta valor para um cliente, e assim como, à medida que entrega esse valor, também trazer valor para os parceiros envolvidos. Isso envolve compartilhamento de investimento, de recursos, de know-how, responsabilidades, riscos e controle, aquele eixo que a gente estava falando lá de tomada de decisão. E o valor gerado e distribuído tem que ser alguma coisa que as partes não conseguiriam atingir sozinhas. Se você consegue gerar todo o valor que você precisa, você consegue criar essa solução que o mercado está pedindo, ou que você entende que ele quer, sozinho, não faça parcerias, não traga uma complexidade para dentro do teu negócio que não é necessário, tá? E aí lembrar sempre que o foco tem que estar em criar valor e não em trocar valor. Ainda dentro desse, né, para entender melhor as alianças e parcerias, uma outra forma de olhar é colocar num eixo a complexidade. Então, aqueles outros dois eixos que tinha no gráfico passado, ou seja, quanto de compartilhamento de investimentos, riscos, retornos e controle está acontecendo dentro desse negócio, e qual que é o grau de integração estratégica. Então, fora da que a gente chama de zona de parceria, está de novo aquela relação de compra e venda, né? Que não é parcerias. Na zona de parceria, você pode, desde ter uma parceria, por exemplo, só para codistribuição, ou só para marketing, ou só para produção, ou só para um P&D very early stage, tá? Então, é uma parceria, você está propondo criar um valor, mas ela está restrita a um pedacinho da tua cadeia de valor. Ou você pode, né, ter parcerias, alianças que perpassam a tua cadeia de valor inteira. Você começa a fazer um trabalho de co-desenvolvimento com um parceiro, vocês avançam até registro, vocês vão ao mercado comercializando aquilo, co-promovendo. Então, a cadeia de valor praticamente inteira dessas organizações que estão envolvidas estão, né, envolvidas nesse negócio em parceria. E, de novo, o extremo da zona de parcerias são as joint ventures. E fora dessa zona de parcerias entram as fusões e aquisições, porque aí eu deixei de ter duas entidades independentes, elas passaram a ser uma entidade só, tá? Debaixo do mesmo telhado. Então, e à medida que você avança nesse espectro, aumenta o grau de interdependência, sim, não tem como, né? E para que vocês possam trabalhar, né, as empresas possam trabalhar de forma adequada e produtiva, tem que aumentar também o grau de confiança. A gente vai falar de confiança ao longo da apresentação hoje, que é um tema super importante dentro de parcerias, tá?
E aí eu queria trazer aqui uma fala, né, do Peter Drucker, de 1993. Ele falou, antigamente as empresas cresciam de duas maneiras, organicamente ou por aquisição. Em ambos os casos, o gestor tinha o controle. Hoje as empresas crescem através de alianças, todos os tipos de ligações perigosas e joint ventures, que, aliás, muito poucas pessoas entendem. Este novo tipo de crescimento perturba o gestor tradicional, que acredita que deve possuir ou controlar fontes e mercados. E aí, gente, assim, apesar disso ser lá de 1993, ainda é bastante verdade, né? Quando a gente pergunta, né, o que mais é desafiante, qual que é o que mais preocupa organizações e gestores na hora de estruturar e contratar uma parceria, é perder o controle. E tem que estar consciente de que é isso mesmo. Na hora que você faz parceria, você vai tomar decisões em conjunto com o teu parceiro. Então, na hora de entender se você, para desenvolver uma solução, para você ter uma solução e colocar no mercado, você vai desenvolver, adquirir ou fazer parceria, é importante você olhar para vários critérios, aqui é só o exemplo, né? Um deles vai sempre ser a questão de controle, tá? Mas você pode entender também a volatilidade do mercado e a mudança desse ambiente onde você está trabalhando, a complexidade da solução, teu nível, tua disposição para investir ou não, e dependendo desses critérios, você chegar à conclusão de que faz mais sentido desenvolver internamente ou não é parceria. O que é super importante aqui? Entender claramente a diferença entre essas opções, como a gente estava, né, como eu apresentei para vocês aqui, entender as implicações que isso tem, né, para o teu negócio, ter um processo robusto de avaliação com critérios bem definidos dentro da tua organização, e ter um processo de decisão que envolva os stakeholders, tanto aqueles que vão se envolver para este negócio acontecer, como aqueles que vão ser impactados pelo que você gerar de resultado, e entender as implicações de cada uma dessas decisões para os negócios da organização. Porque qualquer que seja a opção, seja uma compra, seja um desenvolvimento interno, seja uma parceria, você vai impactar bastante, você pode impactar bastante outros negócios da tua própria organização. E até parceiros com quem você já tenha relacionamentos. Então, entender como uma coisa impacta a outra é bem importante. E aí, entendendo que você vai seguir com uma opção de parceria, primeira coisa, é super importante criar um alinhamento, entender e ter um alinhamento estratégico. Como qualquer negócio que se cria dentro de uma organização, vai criar um novo negócio. Você vai ter que olhar sempre para alguns elementos que são a visão, ou seja, como é que está esse ambiente de negócio, como é que eu vou ser competitivo ali. A missão, ou seja, por que esse negócio precisa existir? Ixi, gente, pera só um minutinho. Vamos lá, por que esse negócio precisa existir? E a proposta de valor, que é o que você vai entregar para o mercado, que você entende que com isso você vai ter mais competitividade e vai solucionar um problema que existe. Quando você vai trabalhar com alianças, os elementos são os mesmos, só que agora você tem que entender que esses elementos têm que estar alinhados com o teu parceiro. Então, a visão, ela vai descrever a visão que os parceiros têm do ambiente de negócio e como é que vocês juntos vão se distinguir naquele ambiente. A missão é por que a parceria tem que existir para vocês, para os dois. Por que ela faz sentido para vocês? E a proposta de valor é um benefício claro do que vocês vão entregar no mercado e o que cada um espera também capturar de valor. Esse alinhamento, gente, é super importante. É ele que vai garantir que existe um objetivo conjunto. Se os parceiros não estão alinhados nesses elementos, é muito pouco provável que você tenha chance de sucesso, porque na hora que tiver um problema, e os problemas vão acontecer e mudanças vão acontecer ao longo da vida da parceria, cada um vai olhar para o seu próprio interesse. Se vocês não têm um norte conjunto, se vocês não têm, né, um olhar conjunto para onde vocês estão caminhando e por quê, vai ser muito fácil essa parceria se dissolver e os parceiros entrarem em conflito. E um elemento super importante é essa proposta de valor muito clara. A gente fala que ela é o guia, né? Ela é a principal mensagem. Basta vocês olharem quando você tem qualquer anúncio de uma parceria feita entre duas organizações, que eles falam isso. Empresa X e organização A se juntaram para criar uma solução que vai atender o mercado tal, e aí vem o depoimento de cada um dos CEOs falando o que vai trazer de valor para cada uma das empresas. É isso, é a proposta de valor, né? Mas ela tem que estar muito clara para que vocês consigam caminhar juntos dali para frente. E até para começar a estruturar o negócio, tá? E aí eu vou trazer mais reflexões aqui, é uma adaptação de um trecho de um livro, e para mim ele é muito importante, assim, lembrar que ninguém vai fazer parceria com você para resolver o seu problema, tá? As parcerias são alimentadas por interesse mútuo. Isso quer dizer o quê? Que cada parceiro precisa ter um interesse forte, mas próprio, no desenvolvimento de uma solução que é partilhada para um problema que você quer resolver de forma conjunta, tá?
Então, os parceiros trabalham juntos para resolver um problema comum, com o entendimento de que na hora que você entregar essa solução conjunta, os dois vão ter condições de se valer daquilo para ganhar competitividade, trazer valor, voltando lá, valor pode ser financeiro, pode ser reputação, pode ser ganho de eficiência, pode ser complementação de portfólio, para cada um pode ser muito diferente, tá? Mas é muito importante entender isso. Por isso que a gente precisa muito desse alinhamento, dessa proposta de valor conjunto e desse alinhamento estratégico. E aí, na hora que você vai olhar para, então tá, eu quero desenvolver esse negócio, vou precisar de um parceiro, e um parceiro que me complemente, né? Com quem eu consiga construir esse alinhamento. Então, você vai olhar não só para... É importante olhar não só para o que a gente é mais comum olhar, que é o fit operacional e financeiro, e aí olhar para a complementaridade de tecnologias, de expertises, de cobertura geográfica. Entra também aqui, né, o fit de como vocês vão trabalhar juntos, sistema de liderança, tomada de decisão. Olhar, lógico, para o fit financeiro, é claro, expectativa, né, de retorno financeiro, capacidade de investir para fazer aquela solução acontecer, mas é super importante também nas relações de parceria olhar para fit estratégico, que é o que a gente acabou de falar, olhar, entender, os dois parceiros estão alinhados em relação ao que é valor para o mercado. Se por acaso um parceiro entender que o que o mercado precisa é acesso a produto barato e o outro está entendendo que ele precisa, na verdade, é um produto especializado, já começa que vocês não estão entendendo o que é valor para o mercado. Então, a proposta de valor não está clara, como é que vocês vão construir isso de forma conjunta? Então, este alinhamento estratégico é super importante. E também entender se vocês conseguem construir um fit que ele chama de fit relacional. Né? Em termos de valores, de ética, integridade, confiança, você entende que é um parceiro com quem você pode criar essa relação de confiança, valores corporativos estão alinhados, existe respeito a diferentes culturas, é um parceiro que tem flexibilidade, né, para lidar com outras, né, com outra organização junto com ela fazendo um negócio. Então, é super importante que vocês olhem para onde tem fit, mas também para onde não tem, e é lógico que vai ter falha desse fit, gente. Vocês estão juntando organizações diferentes. Mas essa falta de alinhamento não necessariamente é um problema. Ela tem que ser entendida, não pode ser colocada para debaixo do tapete, tem que ser entendida, colocada em cima da mesa e discutida e tratada. Então, por exemplo, quando a gente fala de liderança, né? Se você falar que eu sou uma empresa que é altamente hierarquizada, vou começar a trabalhar com uma empresa ou com uma organização que é mais horizontalizada em termos de liderança, como é que a gente vai tomar a decisão junto? Como é que a gente vai estruturar nossas regras, nossos procedimentos de decisão para que a gente consiga tomar a decisão junto? Então, são coisas que vocês vão precisar trabalhar, identificar, e aí tem desde, né, diferenças culturais, diferenças operacionais, como também diferenças culturais, que vocês vão aprender, ter que lidar com elas, tá bom? E aí, tendo entendido quem é seu melhor parceiro, né, e alinhado com ele a parte estratégica, super importante aquela questão voltar na proposta de valor, tá? E a gente fala que a proposta de valor ela tem que ser ganha, ganha, ganha. O primeiro olhar tem que ser sempre o olhar do teu cliente, do teu usuário final, tá? O que eu estou levando, entregando para o mercado que vai ser valorizado por ele, e ao entregar isso de novo, né, a gente consegue gerar valor para a gente também. É super importante entender que o que é valor para cada parceiro, normalmente, pode e normalmente é diferente. Então, por exemplo, quando você faz uma parceria com uma empresa para licenciar um produto que é seu para uma outra para expandir mercado, para você é expansão de mercado, é expansão de receita, para ele é complementação de portfólio. Então, assim, o que é valor para um e para outro, é lógico que é expansão de receita também, tá? Mas o que é valor para um e para outro é diferente e é importante que esteja claro para todo mundo. O que gera valor para mim? O que gera valor para você da nossa interação? E também o que pode ameaçar valor? O que é preocupação? O que é risco para você? Eu tenho receio de entrar nessa parceria com você por A, B e C. Né? Uma empresa pequena fazendo parceria com uma empresa grande. Você está claro, olha, o que pode destruir valor numa relação com você? Talvez seja, por exemplo, se a empresa grande quiser exclusividade de tudo. Né? E põe isso na mesa. Se vocês têm condição de, logo no começo da discussão, trazer, e o exercício dessa discussão da proposta de valor é super importante, vocês vão conseguir estruturar a parceria de forma que ela, de fato, traga valor para cada um, da forma como cada um espera, ou, né, assim, ou vocês vão, pelo menos, estruturar isso e tentar e viabilizar isso na operacionalização para trazer esse valor. E vocês vão cuidar também para que não destrua valor para cada um dos parceiros. Cabe a vocês trabalhar com transparência o mais, né, aberto possível. Eu sei que não é fácil quando a gente está começando uma relação com o parceiro, mas quanto mais houver transparência,
mais você vai criando relação de confiança e um parceiro vai olhando para o outro para como fazer dessa relação uma relação virtuosa. Quando a gente fala de estruturar parcerias e de gerir parcerias, a gente tem 3 pilares aqui que são super importantes e que a gente vai equilibrar ao longo da vida inteira da parceria. É identificar esse potencial de valor, que a gente está falando, acabou de falar, e a gente fala que, né, melhor é que ela seja sinérgica, que 1 mais 1 tem que ser mais do que 2, 3, por exemplo. Entender como é que você vai gerar esse valor, ou seja, como é que você estrutura esse negócio, o seu negócio em parceria, e como é que você gere ele para, de fato, gerar aquele valor. E aí a gente fala que o ideal é que a gente tenha 1 mais 1 sendo igual a 1, nunca vai ser, né? Nunca vai ser uma empresa só, vão ser 2 trabalhando juntos, mas o objetivo, né, do ponto de vista da gestão dessa relação é conseguir uma excelência operacional o melhor possível. E depois, como é que você compartilha o valor que vocês capturaram? Como é que vocês fazem isso de forma justa, para que os parceiros continuem engajados e motivados a trabalhar dentro da parceria e crescer essa parceria para ela gerar ainda mais valor para vocês e para quem está na ponta, né, o cliente. Ao longo da vida dessa parceria, você vai ter um monte de mudanças. Tem uma coisa certa né, em relações de parceria, e normalmente as parcerias são de longo prazo, é que vai ter mudança, seja em ambiente interno de cada uma das mudanças, seja que mudou a estratégia, seja que mudou um executivo que era super importante para aquele negócio. E vai ter mudanças externas, né? Pode ser de cunho econômico, regulatório, de mercado, o player que entrou, o player que saiu, e vocês vão ter que se ajustar, e o tempo todo entender como é que vocês mantêm esse tripézinho equilibrado, tá? Um desequilíbrio de qualquer um deles pode dificultar a relação e até gerar a terminação da parceria de forma prematura, sem trazer o valor que se pretendia. E aí, quando a gente está falando daquele pilar segundo lá, que é o de gerar valor, começa tudo pelo design da tua parceria. O que você precisa considerar na hora de estruturar uma parceria para que não fique nada de fora, tá? E aí, quem me conhece sabe que eu gosto muito de desenhos, de desenhar, de ver desenhado. Criei esse esquema, e como qualquer esquema, ele reduz informação, mas eu acho que ele ajuda também a entender um pouco mais o que a gente fala quando a gente está, né, o que é o design de alianças. Sempre partindo do alinhamento estratégico, daquela visão que a gente falou e da proposta de valor, a gente vai ter alguns blocos de estruturação aqui, que são o modelo de relacionamento e modelo de negócio. Dentro do modelo de relacionamento, o modelo de colaboração, a governança e comunicação dessa parceria. Dentro do modelo de negócio, o modelo financeiro, direitos e restrições das partes. E, no final, como é que você lida com essa relação quando ela terminar? O que acontece quando ela terminar? Então, no modelo de colaboração, a gente vai trazer o que é o escopo da parceria. Parece óbvio, gente, mas é das coisas mais importantes. O que é o escopo da parceria, o que não é escopo da parceria. Onde vocês vão colaborar, vai ter toda uma série de regras de como colaborar, né? Onde vocês não colaboram, cada parte pode atuar de forma independente e até competir entre si, tá? Então, é super importante definir. O escopo da parceria é o que vai definir tudo que vem para baixo, as responsabilidades em relação ao escopo, os cronogramas em relação ao escopo, a propriedade intelectual em relação ao escopo, o modelo financeiro em relação a... Tudo é o escopo. O escopo é super importante. E dali você vai entender quais são as responsabilidades das partes, o que são os entregáveis, cronogramas, indicadores, compliance, qual que é o grau de colaboração entre vocês. Vocês vão trabalhar tudo juntinho ou cada um vai fazer uma parte, depois vai ter que ter uma integração entre elas. Então, ter clareza com relação ao grau de colaboração, como é que vocês vão gerir riscos juntos, como é que vocês vão reportar o que cada um está fazendo, de certa forma, né, é uma forma de controle do que cada um está fazendo para garantir que o resultado final é o melhor possível. Como é que vocês vão acompanhar a saúde dessa relação, que a gente chama de Alliance Health Check. Na hora que você olha para direitos e restrições, a gente entra aqui, né, e dentro da área farmacêutica, a grande maioria das alianças, elas envolvem licenças, dada a responsabilidade de cada um, que licenças uma parte tem que conceder à outra sobre propriedades intelectuais pré-existentes, sobre novas propriedades intelectuais, que mercados, territórios, campos de atuação estão dentro desse escopo e cada uma das partes pode atuar neles com restrição ou não. Tem direito de preferência, de buyback? Quais são as regras de confidencialidade, de publicidade do que é gerado dentro da parceria? Tem regras de non-compete, que é o que a gente... Né, não é incomum contratos de parceria terem cláusulas que a gente chama de non-compete. Se você está correndo risco junto, investindo junto, botando seu esforço junto, você não quer que seu parceiro fique colocando um pé numa canoa, um pé na outra. Deixa eu ver o que dá certo. Você quer que teu parceiro coloque todos os melhores esforços na parceria com você. Então, é bem comum existir discussões e levar isso para contrato de regras de não compete, tá?
E o que você, cada parte tem direito de subcontratar ou não, as suas responsabilidades, pode sublicenciar a licença que foi concedida nessa relação. Do ponto de vista de modelo financeiro, como é que vai se dar, né, o investimento, o input de recursos que cada parte vai, com a qual cada um vai contribuir, como é que vai se dar a recompensa das partes, esse modelo de recompensa financeira e de outras formas, tem incentivo, tem penalidade, como é que vocês vão dividir o direito, né, ou compartilhar o direito sobre propriedade, e aí incluindo propriedade intelectual. E como é que vocês vão governar essa relação toda? Né? São duas organizações diferentes, vão ter que fazer coisas juntas, vão ter que tomar decisões em conjunto. O que a gente faz é sempre trazer um sistema de governança para a parceria. Do mesmo jeito que cada empresa tem a sua estrutura organizacional, a gente cria uma estrutura organizacional para a parceria, com nível operacional, com nível gerencial, com nível executivo. Isso, claro, gente, né, assim, tudo isso que eu falo aqui vai depender muito do quanto você precisa trazer, dada a complexidade da tua parceria ou a simplicidade dela. Então, olhar com atenção o que faz sentido para a tua parceria ou não. Mas eu estou trazendo, de uma forma mais simplificada aqui, os elementos que fazem parte, tá? Então, você cria uma estrutura organizacional de quem que tem autonomia para tomar tipo de decisão, quem se ocupa com o que nas tomadas de decisão, quais são as regras para decidir, vai ser por consenso, cada um tem o direito de tomar uma decisão específica sobre um tema ou sobre o outro, como é que vocês vão resolver conflitos entre as partes, como é que vocês vão ter uma cadência de comunicação, debaixo de que normas e valores vocês vão trabalhar. E super importante é trazer para dentro dessa modelagem e do contrato qual o tempo de vigência da parceria de vocês, que vocês entendem que é necessário para gerar esse valor, mas também quais são as possíveis causas de terminação e que consequências de terminação. Esse tema, gente, ele dá uma segurança, né, para quem está entrando numa relação. E eu vou falar, todos os executivos com quem eu trabalhei, das primeiras coisas que eles perguntavam é assim, e se eu quiser sair da parceria? Como é que eu saio? Né? Porque a parceria tem a beleza de poder ser criada e poder ser desmontada. Né? Isso é uma das belezas da relação de parceria. Então, ela é uma opção, a saída da parceria é uma opção importante, mas não só isso. Ela dá uma ideia, na hora que você negocia isso, ela dá uma ideia do que os parceiros entendem que é razoável ser motivo de terminação. Por exemplo, o produto teve uma falha técnica, por mais que a gente trabalhasse da melhor forma possível, não funcionou, o estudo clínico deu negativo. O produto não foi registrado, não conseguimos registrar, não conseguimos uma patente, que era super importante para criar. Né? Então, assim, o que as partes entendem que é razoável, que ao longo da vida da parceria possa acontecer, e que podem permitir às partes, dar o direito às partes de terminar a parceria, e tudo bem. E também trazer o que as partes entendem que não é aceitável e que aí vocês vão configurar como uma quebra contratual. Então, ele dá um peso super importante, de novo, de como é que essas partes vão se relacionar, o que é válido, o que não é dentro dessa parceria. E consequências de terminação, o que acontece com os estudos que estão acontecendo, com a propriedade intelectual que foi gerada, com gente que foi contratada, com planta que foi construída. É super importante dar segurança para quem está investindo numa parceria, saber o que acontece quando ela termina, tá? Então, são esses os elementos do design de uma aliança que são importantes e que a gente leva isso para contrato depois. Mas tudo isso é discutido, né, idealmente, antes de chegar no contrato. E aí, falando um pouquinho de governança, eu gosto de trazer essa frase de um livro que chama Creating Alliance Value, que foi escrito por 3 profissionais da Eli Lilly, tá? Ele fala assim, o design da governança de uma aliança impacta o valor da aliança mais do que talvez qualquer outra decisão, salvo a decisão de seguir adiante com a aliança. Porque é isso, dentro da estrutura e do sistema de governança que vocês vão construir, que vocês vão coordenar o que está acontecendo, vão dar o ritmo de execução, vão alinhar e vão tomar as decisões mais importantes daquela parceria, vão orientar e supervisionar o direcionamento que essa parceria está tomando, vão engajar as pessoas, garantir que os princípios, né, de trabalho conjunto, de colaboração estão sendo respeitados e fortalecidos, vão promover inovação e transformação e vão cuidar da relação de parceria e gerir expectativas. Então, assim, o design dessa parceria e a garantia de que ela está funcionando é super importante, tá? E o que a gente quer com o design da parceria no final, ter um certo equilíbrio, né? É razoável pensar que quem coloca mais recurso, quem assume mais risco, quem assume mais responsabilidade na parceria, também vai ter recompensa maior e vai ter maior poder de decisão dentro da parceria, tá? Então, encontrar esse equilíbrio é importante, não só quando a gente cria parceria, mas ao longo da vida, quando as coisas vão mudando. Esse equilíbrio não tem que ser 50-50, tem que ser um equilíbrio justo, de acordo com o que cada um, né, coloca, assume dentro da parceria.
As partes têm que se sentir capazes de influenciar essa parceria, mesmo que ela não tenha, talvez, o poder de decisão final. Se elas estão juntas, é por algum motivo, é porque elas têm contribuições ali. Então, é importante que as partes sintam que elas conseguem contribuir, que elas são ouvidas e levadas em consideração. E é importante encontrar um equilíbrio aí entre a relação de confiança que você vai criar, que você precisa criar, para ter essa sinergia, para trocar informação, para criar, né, para achar soluções para os problemas que vocês vão ter no meio da vida dessa parceria, mas também ter um equilíbrio com um pouquinho de controle, um pouco de controle, e isso pode ser para mais ou para menos, depende muito da parceria, tá? Quando a gente estrutura, né, faz esse design da aliança, ou mesmo quando a gente tem uma aliança já acontecendo e a gente quer reestruturar ela, o que a gente está focado é sempre em criar valor, ou seja, ter uma alocação adequada de recursos, no tempo, com foco adequado, garantir uma integração que gera sinergia e essa competitividade no final, clara definição de responsabilidades. A gente quer facilitar mudanças, como eu falei lá no começo. Mudanças vão acontecer, gente, ao longo da vida da parceria, seja interno, do próprio desenvolvimento que vocês estão fazendo, da solução que não dá certo, tem que mudar, seja de ambiente externo, seja de uma empresa da outra. Então, facilitar, ter mecanismos dentro do contrato de vocês, para que vocês possam tomar decisões e mudar o curso se necessário, tomar decisões importantes, é importante ter isso, desses procedimentos. E, por último, mas não menos importante, lógico, proteger o interesse das partes. Então, esse modelo de negócio que beneficia as partes e o cliente final, e esse guideline, esse mecanismo de apropriação de valor que pode ter que ser ajustado ao longo do caminho também. Tá? Quando a gente tem essa estrutura toda, a gente vai refletir isso dentro de um contrato, né? Então, trazendo aqui um pouquinho dos principais contratos de alianças, tudo começa sempre com um acordo de confidencialidade. Se o escopo da tua parceria envolve desenvolvimento, tem alguns modelos, né, que são, por exemplo, um Material Transfer Agreement, um contrato de opções, uma pesquisa que é financiada, né, um Sponsored Research, contrato de co-desenvolvimento. Se a tua aliança envolve a parte de exploração comercial já no mercado, ela pode envolver todos esses blocos ou pode envolver só um ou outro, né? Vendas, manufatura, promoção, exportação, importação, suprimento. E tem contratos, acessórios ou anexos que podem ser aplicáveis ou não. Então, a tua relação de parceria pode ou não envolver uma transferência de tecnologia. Você pode ou não precisar de um contrato de gestão de propriedade intelectual, quando essa propriedade intelectual é em cotitularidade, às vezes você precisa de uma granularidade maior de regras e de responsabilidades das partes, que cabe mais no anexo ou no aditivo do que no próprio contrato principal, mais um anexo, né? Você pode optar por ter um contrato master, né? Um contrato com o teu parceiro e ir colocando ali debaixo várias iniciativas que você começa a ter com ele. Na nossa área de saúde, é muito comum a gente ter contratos de qualidade de farmacovigilância atrelados também ao contrato principal. Aqui são exemplos, tá, gente? Eu tentei trazer os principais. E às vezes também pode acontecer de um contrato de parceria você tem dentro dele alguma aquisição. Você está licenciando uma tecnologia, mas está comprando a marca ou o dossiê, alguma coisa do tipo, tá? Então pode acontecer também. Na base de tudo isso, normalmente tem um licenciamento de propriedade intelectual. A área farma é bastante comum, né? Principalmente nessa parte de desenvolvimento de drogas, ou expansão de mercado para drogas. Talvez na parte de serviços ligados à saúde, pode ou não ter propriedade intelectual. Mas se tiver, é super importante que esse licenciamento esteja na base de tudo isso e esteja muito claro, tanto para o que é propriedade intelectual pré-existente, como o que é para a nova propriedade intelectual. E aí, falando especificamente das licenças, é super importante que esteja muito claro, né, e formalizado entre as partes, quem que é o licenciado, é só aquela empresa, é aquela empresa e as afiliadas, é o grupo inteiro, né, é o grupo econômico ou não. Isso tem muito impacto lá na frente. Qual que é o objeto da licença? É uma patente? É a patente mais um know-how? É a patente, o know-how e mais alguma coisa? Então, assim, super importante ter muito claro o que é o objeto, qual que é o estado da arte, estado da técnica em que se encontra aquele objeto da licença na hora do licenciamento. Ele vai impactar uma série de coisas naquele design, não vou entrar em detalhes agora. Super importante entender qual que é o escopo da licença, ou seja, a licença vai me permitir fazer o quê? Desenvolver? Desenvolver até que estágio? Eu posso comercializar? Eu posso importar, exportar? Eu posso promover, né? Eu posso sublicenciar? Né? Qual que é o prazo dessa licença? Por quanto tempo ela vai estar vigente? E a natureza dela? Ela é exclusiva? Ela é semi-exclusiva? Semi-exclusiva quer dizer o quê? Que eu posso licenciar para você e para mais quantos?
ou semi-exclusiva, né, assim, em que mercado essa licença vai estar dentro do escopo, desculpa, esqueci de falar em que setores ou mercados também essa licença está válida, né, ela se aplica. Na natureza, ela é exclusiva, é semi-exclusiva, ou ela é o que a gente chama de um sole exclusivity, ou seja, eu só vou licenciar para você, mas eu, que detenho a propriedade intelectual, também posso explorar este ativo, essa propriedade intelectual de forma direta, eu mesmo, sem licenciar para outro, sem vender para outro, tá? Então, uma série de informações que são super importantes quando a gente trata de licenciamento, que estão na base dos contratos de parcerias, de alianças. Quando você assinou esse contrato, vem toda uma parte de gestão propriamente dita desse negócio, em parceria. O objetivo da gestão de alianças é alcançar objetivos estratégicos e financeiros deste negócio por meio de gestão de riscos e ineficiências. Trazer duas organizações juntas traz ineficiência, traz risco. Ela traz uma série de valores, mas ela também traz risco que você precisa gerir para poder ganhar aquela excelência operacional que a gente falou lá do pilarzinho, né, 2 ali de gerar valor. O que são as responsabilidades de um gestor de alianças? É conduzir comunicação, tomada de decisão entre os parceiros, por meio de criação de pontes, identificação de oportunidades e riscos. Tudo que disser respeito ao que acontece entre os parceiros, o gestor de parcerias normalmente está envolvido. Então, ele olha para o que está debaixo da agenda daquela parceria. Às vezes, um mesmo parceiro tem várias iniciativas debaixo dela, e uma pode impactar na outra. Garantir o alinhamento entre as partes, garantir que a governança está funcionando. Ao longo da vida dessa parceria, né, vão haver, às vezes está tudo funcionando bem, está tudo acontecendo, você vai só mantendo, de repente tem alguma coisa que muda, né, uma legislação que mudou, um problema de manufatura, e corre todo mundo para ver como é que a gente consegue melhor lidar com aquela situação. E tem os picos, claro, de atividade na hora que você lança a parceria, e aí você tem atividades todas para colocar aquela parceria de pé, e também quando você encerra a parceria. Ao longo da vida do contrato, gerir este contrato, orquestrar, né, esses times, né, internos e na relação entre eles, gerir mudanças, e a gente já falou aqui um pouquinho de gerir ineficiências e riscos. E ao final da parceria, a gente tem uma série de atividades também que tem que ser cuidadas, né, como eu falei um pouquinho quando estava falando do design. Quais são os direitos e responsabilidades das partes na hora de encerramento, garantir que isso foi cumprido, alinhar tudo muito bem alinhado, formalizar esse encerramento e garantir que, né, você fechou de forma profissional também, do mesmo jeito que você começou, para que as portas fiquem abertas para uma eventual nova parceria com o mesmo parceiro. E durante o lançamento e a gestão da parceria, tem muita coisa que precisa ser colocada para funcionar. Não é simples, né? Desde processos, fluxos, pessoas, ferramentas. Então, como é que a gente vai fazer, por exemplo, a gestão do projeto? Uma empresa não fazer a gestão de projeto super detalhadinha, com todas as atividades, no mínimo detalhe, a outra olha de uma forma mais ampla. Qual é a ferramenta que a gente vai usar para que todo mundo acompanhe o mesmo projeto? Como é que a gente vai gerir propriedade intelectual de forma conjunta? Como é que eu vou gerir informação? Vou usar uma ferramenta X, vai ficar tudo no meu SharePoint? Não, como é que a gente vai garantir, né, essa troca de informação da forma mais transparente, mais inequívoca também? Quem são as pessoas que vão compor, né, essa parceria? Quem vão ser os pontos focais que vão ali operacionalizar essa parceria e fazer acontecer? Se precisar escalar isso para alguém, quem são os heads das áreas ou outra estrutura que você criar? Quem são os comitês de governança, tomadores de decisão nos mais altos níveis que vão compor essa governança? Então, tem muita coisa para ser ajustada para fazer essa parceria funcionar de forma, né, bem produtiva. E nada disso, gente, é possível. Desde lá, a hora que você começa a buscar o seu parceiro, na hora que você discute proposta de valor, na hora que você desenha a parceria, na hora que você negocia o contrato e gere a parceria. Nada disso é possível se você não for construindo uma relação de confiança em todos os níveis hierárquicos que envolvem essa parceria, tá? E aí eu trago para vocês, eu já peço desculpas pelos termos em inglês, mas eu acho o inglês, o termo em português, mas não reflete exatamente o que essa definição traz, tá? Então, fala que confiança a credibilidade, é diretamente proporcional à credibilidade, ou seja, as pessoas que estão lidando comigo do outro lado, elas têm a credibilidade, elas têm conhecimento, têm propriedade do que elas estão falando. Reliability, no português, seria confiabilidade, né? Eu confio naquela pessoa, assim, eu posso contar com aquela pessoa. Se ela falou que ela vai me entregar uma coisa, se ela falou que ela vai fazer alguma coisa, ela de fato vai fazer. E a intimidade aqui, a intimacy, é mais no sentido de que, assim, o quão seguro eu tô de pegar um telefone, de ter uma conversa difícil com o meu parceiro, mas que precisa
precisa acontecer para que a gente possa trabalhar de forma melhor, né? Então, não só para ter conversas difíceis, mas para tratar de novas oportunidades, né? Como seguro eu estou para abrir com meu parceiro algumas oportunidades de negócio que estão sendo discutidas dentro da minha organização, mas que eu tive autorização para abordar o meu parceiro, né? Quão seguro eu estou disso? Então, isso tudo é diretamente proporcional à confiança, e o que é inversamente proporcional é o olhar para si próprio. Quanto mais cada parceiro olha para os seus próprios interesses e não para o interesse conjunto que vocês estão construindo, né, da solução que vocês estão construindo, mais essa confiança vai sendo destruída. Eu tenho certeza que vocês aqui, né, que se vocês têm trabalho, né, têm algum negócio, algum projeto em parceria, vocês sabem que se a confiança começa a diminuir, aumenta custo, aumenta problema, aumenta atrito entre as equipes, estresse, o projeto não anda, demora a acontecer, os milestones não são entregues. E se a relação é de uma confiança grande, o time está com moral super alto, os resultados acontecem, as pessoas são criativas, propõem soluções criativas, tem inovação, o resultado vem. Né? Então, a gente costuma falar, e é bem verdadeiro para quem vive, né, as parcerias, que confiança é o maior ativo de uma relação de parceria, que a falta de confiança é seu maior custo. Basta você pensar numa relação com quem você não tem confiança. Quantas vezes você vai mandar um e-mail, você para pensar quem que você tem que envolver, cada palavra que você tem que colocar. Quando chega um relatório, você fica olhando pente fino ali para ver se não tem alguma coisa né, que inesperada. Então, assim, isso são alguns pouquíssimos exemplos do dia a dia, mas, assim, a consequência do ponto de vista do negócio é bastante grave. Então, assim, construir relação de confiança com seu parceiro desde o começo e fortalecer isso em todos os níveis de interação, né, desde o operacional até os executivos, é super importante, tá? Faz a diferença numa relação de parceria. E como é que essas parcerias, esses negócios, né, negócios em parceria geram valor? E aí eu costumo trazer 3 olhares aqui. O olhar do valor do negócio, que é o que é mais fácil da gente enxergar, né? Esse negócio que está alinhado com a estratégia, que você estruturou para poder trazer valor, proteger o interesse das partes, que você está gerando, que você não faria, né, se não tivesse junto com aquele parceiro. Então, assim, é o faturamento, é o market share que você conseguiu, é a solução que você entregou lá no mercado, é a redução de custo, aqueles valores que a gente falou bem lá no comecinho, né? Então, isso é tangível e é fácil de você mostrar dentro da tua organização que você está conseguindo chegar lá. Para isso, você precisa de alguns KPIs, né, alguns indicadores, e você vai ter que gerir os riscos deste negócio, mas ele é bastante tangível, fácil de mostrar. Muitas vezes fica escondido o valor que a gestão de alianças traz, porque nada disso aqui acontece se não tiver umas formiguinhas ali trabalhando por trás e orquestrando como as partes vão trabalhar juntas, como é que elas vão gerar essa sinergia, como é que elas vão tomar decisão juntas. Então, assim, essa colaboração e a gestão, profissionais com capacidade, e a organização com capacidade e com competência para fazer essa gestão de forma consistente, não só em uma parceria, mas em todas as parcerias daquela organização, para ganhar essa eficiência, minimizar os riscos. Uma governança bem feita, que toma as melhores decisões para os negócios envolvidos, o equilíbrio entre controle e relação de confiança. Para isso, você precisa de alguns KPIs, não do negócio, mas da relação de vocês, de como é que essa relação está funcionando ou não está funcionando bem, e gerir os riscos da relação para que a relação ela não impacte nos resultados do valor do negócio. E, por último, o valor da gestão do teu portfólio de alianças, né? Sempre alinhado com a estratégia da organização, capaz de, por exemplo, capturar sinergias entre parcerias, às vezes, ou entre parcerias e negócios de desenvolvimento interno, ou às vezes uma aquisição que você vai fazer que tem uma sinergia com alguma parceria interna. Então, ter esse olhar mais macro, estratégico, conseguir absorver lições aprendidas de determinadas parcerias e trazer isso para outras, e com isso melhorar essa gestão. Para isso, você vai precisar de indicadores, né, de gestão de portfólio de parcerias e gerir também os riscos do teu portfólio. E chegando aqui ao final, a gente fala que para as organizações terem prontidão para lidar com alianças, a gente tem, né, 3 bases aqui. Uma cultura, um mindset de colaboração, né, que apoia e valoriza os negócios da forma de alianças e a sua efetiva gestão. Não é fácil trabalhar com parcerias, é difícil, mas ter uma cultura que fortalece isso, que ajuda, faz toda a diferença, e isso desde lá de cima, né, da alta hierarquia. Habilidades e competências, ou seja, recursos humanos com competências e habilidades para criar, para entregar valor por meio de relações de alianças. Uso consistente de políticas, processos, fluxos, ferramentas, indicadores,
específicos, ajustados para negócios na forma de parceria. Na base de tudo isso, relações de confiança, tanto internamente como com os teus parceiros. Na base de tudo isso, alinhamento estratégico. E é isso que, no final das contas, vai habilitar as organizações para estruturar e gerir alianças de forma consistente e eficiente, aumentando as chances de sucesso, de trazer esse valor e de entregar o valor que se quer, e a tornar esses parceiros, que a gente chama de parceiros de escolha, partner of choice, que é um valor absolutamente intangível e super importante num ambiente hoje que a gente vive, de novo, né, onde as organizações não fazem muita coisa sozinhas hoje, né? Você ser reconhecido no mercado como um parceiro, como uma organização que trabalha bem em parceria, que consegue gerar valor em parceria, tem um valor intangível muito grande. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Tem meus dados aqui, e também está no LinkedIn. Qualquer um que quiser me procurar, conversar, estou à disposição. Espero ter tomado não muito tempo para que a gente tenha ainda um bom prazo de discussão. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Muito obrigado, Fernanda. Parabéns pela apresentação, pela didática da apresentação, pelos seus gráficos ali, suas figuras ficaram muito didáticas, pela atualidade do tema, todo mundo parabenizando aqui também. Né? Acho que para mim fica claro que, além de uma grande aula de gestão de aliança, pareceu uma aula de terapia, porque no final, quando você está falando de relação grande corporação, você está falando com relação de pessoas, né? E aí se parece muito essa complexidade, né? Então, sim, muito, muito bacana, muito bacana. Parabéns. Então, pessoal, eu vou abrir aqui para as perguntas. Primeiramente, a Perla Villani tem uma pergunta. Então, Perla, se você puder abrir seu microfone, se apresentar antes e fazer a pergunta diretamente para a Fernanda, tá? Fica à vontade. Tá bom. Bom dia, eu já conheço aí a Fernanda. Obrigada aí, foi excelente a apresentação, só reforça aí o nosso convite para participar aqui do nosso simpósio de imunobiológicos e também o DLS, né, que a gente tinha feito uma proposta aí. Eu me chamo Perla. Eu sou gestora da divisão de novos negócios aqui em Biomanguinhos, e eu já conheci aí o trabalho da Fernanda, muito bom, e a apresentação foi excelente. Eu acho que a gente precisa ter esse olhar mais corporativo, né, em relação a alianças e possibilidade de parceria. Como as minhas atribuições aqui em Bio são muito espelhadas no que você apresentou, com exceção da questão de licenciamento, né? Esse modelo de negócio, a gente aconteceu de participarmos recentemente, até mesmo para terapias avançadas, que a gente começou a trabalhar com esse modelo, né, em face da nova portaria pediu que o Ministério da Saúde lançou nesse ano. Então, a gente conseguiu fomentar, ter possibilidade de atuar com esse modelo novo, né, de licenciamento de uma inovação, que nesse caso é terapia celular com CAR-T e terapia gênica utilizando o mesmo modelo de negócio. A minha pergunta é porque, assim, eu trabalhei 5 anos numa startup tentando licenciar o meu projeto, né? Eu tive 2 patentes depositadas e a gente participava de uma série de eventos. A empresa foi criada por uma venture capital, né, num valor estabelecido, e conforme a gente criava valor, né, ao projeto, ou sendo no desenvolvimento pré-clínico, ou também no desenvolvimento clínico, esse valor no qual ela foi criada, estabelecido um determinado budget, ela foi valorando conforme o nível
de redução de risco, né, que eu inferia aquele desenvolvimento daquele projeto. Assim, ainda é minha dúvida, né? Você mostrou aí um case, eu achei super interessante, por acaso de terapia, né? Em que a empresa foi licenciada por 15 bilhões e no primeiro ano, né, ela já tinha um ativo que pagava praticamente 10% do valor que a grande empresa licenciou esse projeto. Eu queria, não sei se você sabe, né, Fernando, porque eu acho que é muito difícil, né? Mesmo quando eu trabalhei nessa empresa, mesmo tendo pessoas muito capacitadas, né, envolvidas ali, a gente tinha acionistas de diversas regiões do mundo, né? Tinha pessoas que já tinham o hábito, né, de licenciar e tinham esse olhar. Mesmo para elas era difícil estabelecer um valor para aquela inovação, né? Para que a gente pudesse ver no longo prazo qual a receita, qual o ativo que seria a gente que pagaria, né, aquela inovação. Eu não sei se você, com base na literatura ou na sua experiência, né, no mercado farmacêutico, você pode me responder essa pergunta que eu acho que é bem difícil, né? Do como valorar, Pera? Né, do valor estabelecido para aquela inovação, né? Dentro da patente, né? Dentro dos claims, né? Das reivindicações que você tem, dentro do que você vai licenciar, como é que a gente estabelece um valor, né? Nesse caso aí do que você deu de exemplo, ele estabeleceu um valor de 11 bilhões, né? de dólares para aquela inovação. Ali a gente está falando, na verdade, da venda da empresa como um todo, né? A Kite Pharma, ela foi vendida integralmente para Gilead, né? Foi comprada pela Gilead. Então, ali tem uma valoração que não é só da tecnologia, do ativo que estava sendo desenvolvido, mas deve ter tido também outras, né, outras coisas envolvidas. Eu não tenho como dizer aqui, não tenho essa profundidade de entendimento. Mas aí, Pela, assim, da minha experiência, e é um assunto, essa parte de valoração é um assunto que eu gosto muito, eu leio bastante, e da minha experiência também, negociando, né, e fazendo o exercício de valoração dentro da indústria, quanto mais você está avançado na cadeia de valor, mais fácil fica, lógico, que a sua projeção, né, futura, tanto de investimentos necessários como de retorno, né, de mercado, ela é mais precisa. Você sabe exatamente qual é a população que você vai atender, você vai conseguir comparar e fazer uma projeção, né? Sempre um best guess, mas quanto mais no final da cadeia, mais preciso você consegue ser, ou menos erro você traz, menos viés você traz nessa projeção de valor. Quanto mais no começo da cadeia, mais difícil é essa valoração, mas anyway, de qualquer jeito as pessoas fazem, né? Tem até um artigo bem interessante que fala desse desvio enorme que acontece, né, ativos que foram vendidos por muito dinheiro e que depois não deram nada, ou o contrário, tá? Então, assim, é sempre né, melhor estimativa possível. Mas o que normalmente a gente faz, se você tem uma condição de projetar, né, investimentos e retornos, é fazer isso ajustando a risco. Então, projeta o teu fluxo de caixa, ajusta isso ao risco técnico do teu desenvolvimento, traz isso a valor presente, e aí tem formas de você matematicamente calcular royalties, upfront, milestone payments, e aí negociar isso conforme o parceiro, né? Vai sempre ficar aquela disputa, quem está fazendo license out quer mais dinheiro na entrada e menos na frente, quem está comprando, que vai correr o risco ainda muito grande, quer pagar menos na entrada e mais no final. Então, como é que você matematicamente modela isso para você garantir que o mesmo valor presente está sendo pago, tá? Então, você tem como matematicamente fazer isso. E você tem outras ferramentas, né, do mesmo jeito que você trabalha aqui um pouquinho das incertezas da fase de desenvolvimento, você também tem como trabalhar as incertezas da fase de mercado, com opções reais, com algumas outras ferramentas. Você pode ir sofisticando o seu modelo o quanto você quiser e tem ferramenta para isso. Minha experiência, você pode até fazer isso internamente. Na hora de discutir com parceiro, os modelos mais simples são mais fáceis de você discutir. Porque na hora de discutir com parceiro, com quem você quer o parceiro, para quem quer comprar o seu ativo,
Você vai ter que discutir as premissas. Ó, eu cheguei neste valor porque eu adotei essas e essas e essas premissas. Está aqui a minha modelagem. Foi assim que eu cheguei, né? Você não vai discutir só em cima do número. Então, a discussão das premissas com base nas quais você modelou o seu negócio é onde você vai discutir. Se o seu modelo for complexo demais, você vai estar trazendo variável demais para dentro dele e começa a ficar mais difícil a negociação. Essa é a minha experiência, tá, Perla? Obrigada. Respondeu bem. Obrigada, Fernanda, pela resposta. Obrigado, Perla, pela excelente discussão. Agora temos a... Deixa eu ver aqui quem é a próxima. Tereza Mota. Então, Tereza, por favor, abre o microfone, se apresenta para o pessoal e pode fazer a pergunta diretamente para a Fernanda. Obrigada. Eu sou Tereza Mota, eu estou atualmente no mestrado do Instituto Federal do Ceará, em Transferência de Tecnologia e Inovação. Mais uma vez, eu queria parabenizar a Fiocruz pelo evento, na pessoa da Celeste e do Anderson. Anderson, agora os eventos da Fiocruz são também parte obrigatória das minhas aulas. Está lá o link e, coincidentemente, na última aula, que foi segunda-feira passada, a gente discutiu o marco legal. E daí, alianças estratégicas foi o tema mais discutido. E aí, Fernanda, eu queria te agradecer. A próxima aula vai ser prova e eu já vou colocar referência à tua apresentação. Por quê? Porque, inclusive, eu coloco normalmente os alunos para fazerem também a apresentação, não é? E eu tenho um procurador que faz parte das câmaras que estão, inclusive, fazendo sugestões, e a ênfase dele foi nas alianças estratégicas, que vem daí a minha pergunta, inclusive para você e da Fiocruz. No meio da apresentação dele, ele comentou particularmente sobre fármacos e sobre alianças estratégicas nessa área, e mostrou uma parceria que está acontecendo no Ceará. E o que eu questionei? Como ele destacou a importância da universidade, só que trouxe a experiência da UFC, que aqui é referência nessa área. E o que eu questionei? Diferente do sul do país, por mais que a nossa Universidade Federal do Ceará seja uma referência, mas a gente não pode negligenciar uma parceria entre universidades, tá certo? A Fiocruz está aqui e tem uma ponta enorme com vocês aí em Manguinhos, e a gente também tem na área de empresas uma experiência razoável com a UES. Então, eu queria lhe ouvir, até o pessoal da Fiocruz. Você fechou mostrando a questão da confiança. Eu particularmente acho que não há um clima de muita confiança entre as universidades. Elas ainda têm, talvez, até uma dificuldade maior de parceria entre elas, tá certo? Como é que você vê esse aspecto? O exemplo que você trouxe foi um exemplo internacional e era a universidade contribuindo. Mas como é que você, com a experiência de consultoria que tem, e também o pessoal da Fiocruz, vê isso? Nessas alianças, pool de universidades se juntando, locais e entre estados e até internacionais, para fortalecer negócios, e como é que fica o relacionamento e a governança nesse processo. Era isso, obrigada. Tereza, muito obrigada pela pergunta. Eu vou falar aqui, depois passo a fala aí para a Celeste ou outras pessoas da Fiocruz que quiserem se manifestar. É um ambiente de discussão mesmo. Tereza, que eu vejo, assim, né, e eu não estou na universidade há muito tempo, né, fiz doutorado, mas já estou fora há bastante tempo, mas o que eu poderia falar, eu acho que, assim, existe muita colaboração entre universidades, mas talvez na hora de estabelecer aliança, um pouco do que a gente falou aqui mesmo, né, assim, a aliança sempre a parceria ela sempre traz esse desconforto, né, mas o que é meu eu vou compartilhar, né, eu vou tomar decisão junto, eu não vou poder tomar decisão sozinho, quanto eu vou compartilhar, quanto eu vou abrir, né, então, assim, conversar muito bem antes de fechar a parceria, entender como é que cada um contribui. A gente tem a gente usa
eu uso uma ferramentinha que é bem simples, assim, mas que é super poderosa na hora de começar uma parceria, que a gente fala assim, o que que a gente quer, primeira coisa, o que que a gente quer construir junto? Para que serve essa nossa parceria? Onde que a gente quer chegar? Que é a tal da proposta de valor aqui que a gente falou, que eu falei, o que a gente quer fazer junto? Isso tem que unir as partes, né? Assim, é isso que vai unir vocês. Para chegar nisso, como é que cada um pode contribuir? E o que é a necessidade de cada um também? Eu vou contribuir com isso, olha, mas dentro dessa parceria também é uma necessidade minha, uma expertise nisso aqui, ou um recurso financeiro ali. O que é a necessidade de cada um? O que é valor para cada um e o que é risco para cada um. Um pouquinho do que eu falei aqui também. Na hora que a gente faz esse exercício entre potenciais parceiros, tem um clima de... Primeiro que você começa a ir criando uma relação de confiança, de ir abrindo o que é importante para cada um e o que pode ser arriscado para cada um. Com essa conversa, um parceiro vai conhecendo um pouco melhor o outro. E aí vocês vão conseguindo construir uma relação e estruturando uma parceria que olhe para tudo isso e deixe as partes confortáveis. Né? Assim, eu acho que as partes não se sintam ameaçadas a entrar numa parceria, na hora que entram naquela parceria. Está todo mundo confortável da forma como a gente estruturou? O que mais está deixando os pesquisadores desconfortáveis? E aí trabalhar e entendendo um pouquinho, dissolvendo um pouco desse receio, talvez até, e aí entra um pouquinho daqueles elementos da parceria, né? O grau de colaboração, o que a gente vai desenvolver, mas eu não queria, tem uma universidade que fala, eu não queria abrir esse tipo de informação aqui, porque é uma coisa muito incipiente, uma coisa, então vamos desenhar essa parceria para que esse trabalho você desenvolva só você, mas você compartilhe com a gente para que a gente possa integrar com as outras soluções da parceria. Então, assim, quanto mais vocês forem capazes de se abrir e de falar o que realmente gera valor, o que não gera, o que ameaça, mais vocês vão conseguir estruturar aqueles elementos, né, do design da parceria para que a parceria seja algo benéfico para todos e impacte negativamente o mínimo possível cada uma delas. É um pouco do que eu poderia falar, Tereza. Não sei se faz sentido, se ressoa aí com o que você vive. Se puder depois, né, comentar, e eu abro a palavra para quem for da Fiocruz também. Obrigada, Fernanda. Bom, temos bastante pessoas da Fiocruz aqui que põem a mão na massa nas negociações, nos contratos, que podem se manifestar, né? Inclusive, a gente tem a honra de contar aqui com a Deolinda hoje, que foi nossa procuradora há muito tempo, e hoje está naquela comissão dos procuradores que estão gerando esses documentos após o último marco legal e facilitando a vida das instituições públicas nessa questão da inovação. Mas primeiro, Fernanda, olha, se eu te provoquei dizendo que eu queria fechar o nosso debate deste ano com chave de ouro, caríssima, não só a chave de ouro, mas você vai ganhar um brilhante nessa chave, porque foi fantástica a sua fala, né? Eu tenho uns 30 e muitos anos de experiência dessa vida prática. Gente, eu nunca vi uma aula que traz tanta densidade de experiência que você tem nesse segmento. Nenhuma palavra da sua fala é desperdiçada. E nas suas respostas, tanto a Perla, que também a gente agradece, viu, Perla, a honra da sua presença no nosso debate, espero que goste e continue. Foi ótimo. É uma parceira fantástica em Bio que a gente tem, a Tereza Mota, né, a gente já teve oportunidade de falar, mas enfim, inclusive as respostas, então é impressionante mesmo, caríssima, só tenho cada vez mais orgulho de você, né? O nosso conhecimento histórico foi muito em cima de algumas negociações, de algumas missões, né, que a gente teve a oportunidade de fazer junto, mas olha, me surpreendeu, e olha que para me surpreender precisa muito, né? Todo mundo que me conhece sabe, fantástico mesmo, né? Agora, eu gostaria que outras pessoas da Fiocruz estão com a mão na prática falassem alguma coisa. Na minha experiência, a gente está longe, né, de chegar a essa quantidade de detalhe, de percepção, de identificação, seja no momento que você está preparando as parcerias, seja na própria negociação. A condução, a gestão, a gente tem muito que aprender, né? No caso da Fiocruz, enquanto eu estava nesse segmento, era sempre aquele setor, olha, a gente precisa começar a fazer gestão das parcerias. Então, era uma coisa que ficava assim, então a gente está longe de chegar. Acho que com a sua aula, tendo um checklist do conteúdo que você oferece, eu acho que todos que estão aqui presentes, com certeza,
vão ter assim, uma oportunidade enorme de aperfeiçoar qualquer processo de negociação. O que eu posso falar nesse momento é isso, caríssima. Fiquei muito impressionada mesmo com você. Impressionante mesmo. Foi fecho de ouro para valer. Obrigada. Obrigada, Celeste. Fico feliz. E eu não sei se você sabe, mas assim, né, minha vida profissional começou numa empresa onde eu comecei a ter interação com você. Então, assim, muito do profissional nem que eu, sabia isso, não lembrava. muito do profissional que eu sou hoje foi sendo construído também com o teu exemplo. Então, fico muito honrada de poder hoje trazer de volta um pouco do que eu aprendi na minha vida, mas que começou profissionalmente em interações, né, com a Fiocruz, particularmente com você. Nossa, Fico isso muito feliz eu mesmo. realmente jamais podia imaginar. Obrigada aí pelo feedback. Na IBIOS. Então, pessoal, aqui, quem tiver mais perguntas, por favor, fiquem à vontade, levantem a mão. Alguém não? Então, Fernanda, Deolinda, foi provocada, está com você, Deolinda. Linda, muito Pois bem. é. Bom dia a todos aí, o pessoal da Fiocruz, das outras instituições. Eu já tinha colocado no chat, eu achei maravilhosa toda a fala da Fernanda, não a conhecia. Aí hoje eu tive um tempo e consegui assistir, né? Porque não dá para assistir todas, infelizmente. Celeste sempre convida, mas fica difícil. Eu faço parte de uma equipe, até eu acho que é Tereza o nome daquela que participante, que é do IFCE, né? Falou da. Sim, Ah, linda. tudo bem, Tereza? Você está fazendo um curso lá com os colegas da Câmara, não é? Eu acho que deve ser, não sei. Eu Imagino tenho que. um aluno do mestrado, tá certo, Tarcísio, que o é da Tarcísio. Câmara, ele é aluno do Profinite, ok? Isso, ok. O Tarcísio é meu colega lá na Câmara e eu hoje já faço parte não só da Câmara, mas também da equipe de CTI da PGF-AGU e a gente está trabalhando muito nessa coisa de alianças estratégicas, enfim. Mas eu achei... Fernanda, você atua mais no setor privado ou também no público? Tenho um desejo enorme de atuar no público. Um dos motivos pelos quais eu saí da indústria e quis ter a minha consultoria para poder apoiar o público também, Deolinda. Também. Porque eu estou perguntando isso, não é por nada, isso não desmerece em nada. Pelo contrário, eu achei a sua apresentação assim, fantástica. Se o pessoal do setor público fizesse a metade, eu já acho que tudo daria certo desde o começo. Porque o grande problema é realmente como começam, e aí eu já pego o gancho aqui da Tereza, porque ela fez uma pergunta que envolveu uma certa dificuldade das universidades, né, fazerem as suas parcerias. Falta uma série de coisas, além de muitas vezes o marco legal, apesar de CTI, no caso, né? Apesar de já estar aí desde 2004, mas até hoje há muita dificuldade. E eu comprovo isso, eu pensei que isso não acontecia, mas a partir do meu momento... porque quando eu estava só na Fiocruz, era só a Fiocruz, é uma coisa. Só que agora eu estou numa equipe nacional e que eu lido com todas as universidades e institutos do país todo. E aí tem horas que a gente fica assim, nossa, eu não sabia que aquela instituição não sabe nem como começar uma parceria, entendeu? Não sabe, porque ela não tem a política de inovação, ela não tem o NIT, e quando tem o NIT é aquele NIT acanhado, que não é culpa do NIT, mas é porque também ninguém dá, ninguém fortalece, né, aquele órgão, então ele fica ali, coitado. Sem saber direito como se posicionar, né? Quando o pesquisador vem perguntar, ou quando. Porque no setor público, e aí eu não estou dizendo nenhuma mentira, Celeste vai me corrigir até se eu estiver errada, mas o pesquisador sai e vai fazer a sua parceria, e depois ele vem. Ele vem para a instituição, geralmente quando dá um rolo,
e aí todo mundo tem que resolver aquele rolo, entendeu? Assim, eu achei essa sua palestra maravilhosa. Eu acho que, eu não sei se tem pesquisador aqui entre os participantes, mas eu acho que, principalmente para o pesquisador, ter, assim, ele tem que procurar a sua instituição, ele tem que dar valor ao seu núcleo de inovação, ele tem que buscar as informações lá para poder. Ele pode até prospectar, isso aí não é nenhum problema, mas prospectou, ele chama alguém para conversar junto com ele. Ele não pode ir sozinho. Aí fica todos esses detalhes que Fernanda colocou, né? E aí a aliança pode ser com uma empresa ou com várias, né? Uhum. Não importa, mas como é que aquela pessoa sozinha vai lidar nesse mundo que ele é maravilhoso lá na sua bancada de pesquisa, no seu laboratório, mas isso é uma outra coisa, né? Que precisa de pessoas com outros conhecimentos para ajudar a fazer daquela parceria exitosa, fazer que aquela parceria seja exitosa e frutifique. E mesmo que não frutifique, que não tenha produto no final, nenhum processo, nenhum serviço inovador, mas só de ter sido feita já traz conhecimento para ambas as partes. Então é isso que eu queria falar. Eu gostei demais da sua fala toda. Eu entrei um pouquinho atrasada, depois fiquei me martirizando. Ai, meu Deus, não ouvi o início. Mas peguei a partir do momento que eu entrei, achei maravilhosa. Eu acho que você deu aí você trilhou um caminho que eu acho que deve ter aberto, se abriu para mim. Celeste também ficou impactada, Tereza ficou, Perla e outras pessoas que eu vi pelo chat. Eu acho que abriu, eu acho que é esse o grande, vamos dizer assim, o grande impulsionador, né? Você, como a Celeste está fazendo, trazendo pessoas de outros segmentos para abrir os olhos de todos nós, os meus também, porque eu só lido com o público, né? O privado vem junto com o público, né? Nunca é sozinho eu com o privado. Então, eu achei maravilhoso, todo mundo está de parabéns. Assim, abriu, inclusive, para mim, engraçado, aqui colocando, que foi um dos temas, assim, dos slides que eu vi logo no início, que você estava falando de parcerias das joint ventures, né? E foi engraçado que a semana retrasada eu estive conversando com colegas de uma instituição pública que foram convidados a fazer uma joint venture com uma empresa estrangeira e que estão, assim, eles não fizeram essas perguntas iniciais, né? O que nós queremos com esta parceria? Aonde eu quero chegar? Eu cheguei na reunião, a primeira coisa que eu perguntei, eu não estou entendendo nada. Qual é o objeto dessa parceria? O que vocês querem fazer? Porque assim, tanta coisa, mas não começa do início, né? Então, se você não sabe o que você vai fazer, é muito provável que você não consiga fazer nada ou vá fazer besteira. Aquela. E aí a gente conseguiu. Se eu tivesse assistido a sua palestra, eu teria ido para lá até mais preparada, com mais dicas de como. Mas estava assim, todo mundo muito. Assim, aquela coisa meio impactado sem saber. Mas, enfim, é outra coisa, e eu estou já até pensando numa outra coisa aqui. Que talvez possa envolver a Fernanda, né? Já que ela quer, em algum momento, atuar com o público, pode ser uma oportunidade, não sei. Porque as pessoas elas têm muita dificuldade de começar a construir essas parcerias. E a gente que é do jurídico, o nosso olhar é aquele olhar, é o olhar do contrato, é aquilo que você estava colocando, aquilo ali é a minha área, né? Eu vou ver se tem aquelas cláusulas que eu considero que são essenciais, eu vou ver Mas só que para chegar ali, você tem que construir essa relação com esse parceiro. E essa construção dessa relação, claro que vai envolver sempre alguma coisa jurídica, principalmente se for uma empresa estrangeira, né? Se não for nacional. Sempre vai envolver porque eles também não conhecem bem as nossas leis, acho que pode fazer coisas que lá eles estão acostumados a fazer, mas para nós não podemos.
mas envolve muito mais do que aspectos jurídicos, entendeu? Então, por isso que eu achei, assim, magnífico esse olhar que você nos trouxe dessas parcerias, né, querendo chegar a um resultado. Mas eu vou me calar aqui, já tem outras pessoas querendo falar. Oba, abrimos as portas aí. Fantástico, Obrigada, Deolinda. tá? Um beijo e muito obrigada pelo carinho de todos aqui, Celeste e o pessoal. Muito boa a sua fala. Eu vou esperar o companheiro que está inscrito falar, depois eu vou fazer um comentário sobre o ponto que você pegou, nevrálgico. Se eu puder só falar, Deolinda, assim, obrigada pela tua colocação. Fico muito feliz que, né, o conteúdo que eu trouxe tenha sido novo e tenha aberto, né, pouco a mente para aspectos talvez não pensados antes. Do mesmo jeito que você falou, né, aqui na universidade talvez tenha alguns pesquisadores que, né, vão, né, correm por fora, né, do processo que deveria ser o normal. Na iniciativa privada, a gente sempre tem, né, assim, sempre que está querendo fazer um novo negócio, tem sempre um trade-off ali entre a velocidade do negócio, né, com a ideia de que se eu andar mais rápido eu vou conseguir, né, ter um resultado melhor, eu vou conseguir capturar essa oportunidade, mas a gente também tem o desafio dentro do privado de garantir que, né, as partes sejam, né, quem está envolvido naquilo, ou quem precisa ser envolvido, quem vai ser impactado, participe, que a discussão seja, né, de um todo, que se avalie os riscos e as oportunidades, né, do negócio, e tanto de fazer de forma mais rápida, fazer de forma mais pensada, um pouquinho mais estruturada. Então, é um desafio comum, por mais que ele tenha algumas variações, é um desafio de novos negócios, eu acho. Mas acho que é isso. Obrigado, Deolinda. Obrigado, Fernanda. Eu só queria falar assim como a Deolinda, você perdeu o início, né, dessa live, dessa aula, a gente vai estar disponibilizando ela no site, que o link já está aqui no chat. Então, para você rever ou passar para quem também não viu, né, lá no site tem, além das lives, tem também informações sobre editar e sobre as oportunidades na área de empreendedorismo e inovação. E Deolinda, perguntando se a Fernanda já trabalhou com o público, né? Ela está aqui, então acho que os casos que entrarem de novo no programa de empreendedorismo terão a felicidade de ter a Fernanda aí, talvez, né, atuando, ajudando esses casos também nessas negociações. Então, eu passo agora a palavra para o Glauco. Glauco, está com você, se apresenta e faça a pergunta diretamente para a Fernanda. Oi, pessoal, eu queria agradecer a Fiocruz e a Fernanda aí por mais essa oportunidade de participar dessas discussões da área de alianças. Eu sou aqui da Brain Pharma, da unidade de Jundiaí, eu estou com vários colegas aqui da área técnica que estão participando também. Então, basicamente, a gente faz avaliação de documentação de parceiros internacionais, e eu gostaria de que a Fernanda comentasse um pouco mais, com base na sua experiência, Fernanda, quais são as estratégias mais efetivas que a gente poderia utilizar para conseguir criar uma relação de confiança com parceiros, principalmente lidando com essa questão de que a gente está com parceiros com diferentes culturas, né, que tem diferentes formas de trabalhar com a parceria. Então, com base na sua experiência, como que a gente poderia ser mais efetivo na criação desses relacionamentos? Glauco, obrigada pela participação sua e das outras pessoas do teu time aqui hoje. Glauco, acho que assim, confiança é aquilo que você vai construindo de cada interação. Então, assim, a primeira coisa é ter consciência, todo mundo, de que cada interação que você tem com um parceiro é uma oportunidade para você fortalecer ou ir desconstruindo uma relação de confiança já criada, né? E isso acontece em todos os níveis. São vocês que estão interagindo ali com o parceiro no nível mais técnico, o pessoa de BD, o diretor que está, né, envolvido no negócio. Tudo é uma construçãozinha, é uma construção de cada momento. Acho que, assim, ter consciência disso é a primeira coisa, tá? De que tudo que você puder fazer, toda interação com o parceiro, que você puder entrar nela, já pensando, assim, a importância de que aquela interação fortaleça a relação de confiança de vocês, já é um ponto importante. Como você comentou, tem diferenças culturais, né? Assim, então, entender também que, dependendo do país onde o parceiro está, ou da cultura da própria organização, mas criar relação de confiança se baseia em coisas diferentes. Aí tem um livro que eu acho que é super interessante, super recomendo, que chama The Culture Map, que é uma autora que chama Erin Meyer, que ela avaliou o impacto de diferenças culturais, né, de diferentes países em relações de negócio. E um dos aspectos que ela levanta é a questão de como criar relação de confiança. E aí ela fala que tem países que
criam relação de confiança muito mais baseado nas entregas. A gente combinou, você me entregou, eu confio em você. Tá? Ele acaba sendo um pouco até mais transacional, mais racional. E tem países onde a criação de relação de confiança está muito mais baseada no relacionamento. Eu conheço você, eu me relacionei com você, então eu confio em você. Ou alguém que eu conheço conhece você e me diz que eu posso confiar em você. E a gente claramente enxerga que os países asiáticos são países que estão muito mais... A criação da relação de confiança é muito mais relacional. E você pegar, por exemplo, países, né, da Europa e principalmente Estados Unidos, ele é muito mais o que a gente chama de task-based, né, baseado na entrega. Então, você também ter noção de que diferentes povos, né, e diferentes culturas, e pode não ser de países, mas pode ser entre empresas, também constroem relação de forma diferente, faz muita diferença. Então, assim, por exemplo, vou colocar duas situações aqui, né? Assim, uma situação que a gente tinha, por exemplo, um parceiro indiano que veio para cá e o diretor, o vice-presidente, queria só encontrar o nosso diretor, o presidente. E a nossa discussão foi, mas a agenda está tão cheia, qual que é, assim, né? Eu tenho tanta coisa para fazer, qual que é a agenda? O que ela quer discutir? Não, ela quer só juntar com você. Ah, mas eu não tenho tempo, né? Então, assim, para ele, para a gente aqui no Brasil, a gente tem né, assim, talvez uma forma de se relacionar um pouco mais, né, objetiva. Para um país asiático, eu criar estes momentos de conhecer a pessoa pode fazer toda a diferença para a criação do relacionamento, né? Então, Glauco, toda a interação que vocês tiverem, né, cada problema que surgir, tratar de forma respeitosa, olhar para o interesse das duas partes, sabe? Cada problema que surgir, cada conflito que surgir com o parceiro, dá a volta e transforma aquilo numa forma de criar uma relação de confiança, sabe, assim, não tenha medo de ter conversas difíceis, né? Já tive parceiro, por exemplo, que sem a nossa autorização, a gente percebeu que estava gravando uma reunião super delicada. Não, pega o telefone e liga, ó, né? Não dá. É difícil, mas assim, não dá. Então, não dá, não deixa passar. Coisas que são inaceitáveis numa relação, que podem destruir a relação de confiança, não deixa passar. Né? Assim, tem um problema, chama todo mundo, como é que a gente vai tratar isso de forma conjunta? Quem que a gente precisa trazer para dentro dessa discussão, que é importante, que tem autonomia para decidir, que tem propriedade para discutir, para que a gente resolva esse problema de forma rápida, de forma conjunta. E aí uma coisa que ajuda, Glauco, assim, também, eu sei que vocês estão numa fase de due diligence, tá? Mas se essa parceria evolui, uma coisa que é bem bacana, e aí vocês poderem, como se fosse um acordo entre parceiros, assim, da forma de trabalhar, que a gente chama de princípios de trabalho conjunto, ou working principles, né, do inglês, assim. O que é importante na relação entre a gente? A gente vai sempre se tratar, por exemplo, como iguais. Teu interesse é tão importante como o meu interesse. Então, na hora que a gente tiver que discutir um tema, a gente vai levar em consideração o interesse das duas partes. Eu vou tratar você com honestidade, ou seja, quer dizer, vou trazer informações com acurácia, vou ser autêntico no que eu falo. Então, assim, algumas são valores, não está na questão de processo, de indicador, de entregável, nada disso. Assim, é como é que, com base em que valores a gente quer se relacionar. Se a gente consegue construir isso, e talvez você não consiga fazer isso para todos os parceiros, mas para parceiros estratégicos ou parceiros que você entende que vai ter um pouco mais de diferença cultural, né? Se isso está escrito, se isso foi discutido, na hora que tem um problema, você fala, lembra aquele valor que a gente discutiu lá? Está aqui, ó, a gente discutiu, né? E trazer isso, deixar isso vivo na relação com o parceiro. Então, são algumas coisinhas que a gente pode ir construindo desde o começo da relação, e sempre consciente de que precisa usar cada interação para fortalecer a relação de confiança. Pouquinho, é um pouquinho a cada dia, Glauco. Perfeito, obrigado, Fernanda. Excelente, excelente. Cada pergunta põe a Fernanda a falar mais da sua experiência, sempre com muito detalhe e riqueza, Fernanda, impressionante mesmo. Eu não sei, antes eu não estou vendo ninguém inscrito, enquanto isso eu vou fazer um comentário, né? Bom, primeiro, o comentário que a Deolinda puxou, né, o ponto, ela está vendo o Brasil agora, é muito interessante, porque a gente, até no Fiocruz, lidou também com essa questão do indivíduo, né, ir diretamente e começar uma negociação e etc. e tal. E, além disso, o Fiocruz também tinha muitas portas de entrada, né, muitos vice-presidentes que vão nos eventos, a coisa entrava por lá, por cá, por lá, entrava por várias formas, muito difícil. Nesse sentido, o Marco Legal 2004-2005 ajudou a começar a organizar isso, tendo um locus de referência estabelecido no Marco Legal, e isso depois reforçado
na revisão do Marco Legal em 16 e 18. Então, acho que o Marco Legal ajudou o Brasil a começar a se organizar, mas ainda temos, né, muita heterogeneidade nas regiões e muita área de inovação que começa e fecha, muito problema de pessoal, a forma como é tratado isso, por uma boa parte das instituições ainda é bastante incipiente. Mas, de qualquer forma, só reforçar que o Marco Legal ajuda e esse comitê, esse grupo que a Deolinda faz parte, né, de grupo de procuradores que vem redigindo minutas, propostas, né, básicas de vários tipos de acordo, eu acho que isso vem ajudando a calçar, né, essa situação no Brasil. Eu, socióloga, e como socióloga, eu ouvi 2 palestras, eu acho, de Denis Borges Barbosa, um grande jurista, e aquilo entrou na minha alma, né, o assunto da propriedade intelectual, e na Fiocruz a gente começa a organizar isso de uma forma bastante espontânea em meados de 80, né, e também tive a oportunidade de coordenar uma rede, na Rede Tech, de propriedade intelectual e transferência de tecnologia no Rio, que acabou formando, né, que começou com 200 e tantas pessoas em 97, em 2007, quando eu saio, a gente já estava com umas 800 pessoas. Então, a gente acompanhou o processo de capacitação no Brasil e contribuiu, né, de alguma forma. Eu fazia muitas palestras nessa ocasião, em todas as regiões, principalmente Norte, Nordeste, Centro-Oeste, regiões que estavam mais escondidas nesses assuntos. Então, a gente vem trazendo um pouco a dimensão de como o Brasil vem tentando crescer nessa área e as dificuldades que vem encontrando ainda, apesar dos marcos legais, apesar, né, porque muita coisa, né, Deolinda, você sabe, a lei ela mais cria oportunidades do que obriga, e nisso depende muito da visão da instituição, na hora que estabelece o político de inovação, conseguir, né, motivar o público interno e trazer todo mundo para o debate. Mas como a Tereza Mota mencionou, eu também, a primeira coisa que eu pensei, quando eu estava já no início da palestra da Fernanda, nem chegado no meio, nem muito menos no fim, que vontade de motivar que todos os NITs da Fiocruz vissem essa mensagem. Estou pensando mesmo em fazer uma sugestão, a Carla Maia, né, quem hoje está na coordenação da Gestec, está estimulando que os NITs olhem quem não está aqui participando, que olhem essa aula, né, no nosso site. Vale a pena. Eu acho que é uma aula voltando a dizer, de uma densidade de detalhes que traz nela a experiência prática da vida no sistema saúde, no segmento farmacêutico. Como socióloga, nessas palestras que eu ouvi, a coisa entrou na minha alma, mas é um assunto de uma sutileza. A propriedade intelectual não é simples de fazer bem feita. E o setor químico-farmacêutico, que inspirou a Convenção de Paris no final do século XIX, esse sistema começa com esse segmento dizendo, olha, ou o mundo para e consegue harmonizar as legislações, ou não parar de ficar né, participando desse sistema onde, né, o estrangeiro tem diferença do nacional, ou seja, então o sistema é organizado pela força empurrada do sistema químico-farmacêutico naquela época. Se você vê os países que tinham lei de patentes, né, em 1500 e alguma coisa, foi até o final do século XIX, são os países que tinham o segmento químico-farmacêutico nos seus territórios. Então, aí vem a biotecnologia no último quartel do século XX, aumenta a complexidade de tudo aí, né? Aumenta a complexidade de como fazer um escopo de proteção que, de fato, proteja, né? Era menos fácil de enxergar, e vem toda a discussão ética da patente da vida, ou seja, a complexidade desses temas que estão afetos aos nichos, às áreas de inovação, seja propriedade intelectual, seja prospecção tecnológica, capacidade de prospectar, ter acesso às bases que são gratuitas. Quem tem acesso às bases que não são gratuitas enxerga muito mais do que... Ou seja, a complexidade da transferência de tecnologia, que foi a aula de hoje, né? De aliança estratégica, de parceria, de PDI. Cara, são temas de alta complexidade, são temas sutis, ele exige uma capacitação diferenciada, continuada, para entender as sutilezas das mudanças de visão de empresa. Eu costumava falar, gente, eu não tenho medo de chegar perto de nenhuma Big Pharma dessa vida.
Se você chega perto dela com atitude, mostrando que você sabe, que você tem cautela, mas que você domina o que você pode e o que você não pode, ela te trata com o maior respeito. Agora, se você chega medrosa, não sabe nada, não tem uma prospecção adequada, não tem informação na mão, você vai tendo problemas a vida toda e não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar. Os contratos não vão chegar a lugar nenhum. E tem um ingrediente, Fernanda, que você não mencionou, mas eu costumo lembrar sempre de falar, é que o fato das nossas instituições públicas não terem, na sua grande maioria, boas práticas de laboratório, BPL, a forma de fazer pesquisa minimamente seguindo boas práticas, seguindo o RDC de Anvisa, quando você tem que fazer algumas análises, exame, toxicologia, sei lá o quê, você não tem capacidade de fazer isso, você não vai chegar, nunca conseguir fechar uma boa parceria. Então, a fragilidade das nossas instituições ainda é imensa nesse particular, mas que parece que poucos estão ainda preocupados com isso. Ter seus equipamentos calibrados, é que o seu resultado que sai no laboratório, ele consiga escalar, ele consiga sair daquela porção laboratorial e ir para ambientes maiores, com insumos não tão caros, não tão específicos. Então, isso eu na Fiocruz, uma Fiocruz que já tem um diferencial, né, diante, eu vou dizer, do conjunto das universidades como um todo, são poucos laboratórios nossos que têm essa calibração aprimorada, que tem boas práticas, que tem biossegurança. Então, isso ainda é muito precário pelo Brasil afora. Isso é pouco falado, Mas, enfim, vou parar de falar, que já pela hora pode ter gente querendo falar e não tem pretensão aqui de estar dando aula, não. Eu só queria passar um pouco a minha agonia com a realidade das instituições públicas. Vai lá, Perla. Só complementando a sua fala, né, Celeste, eu acho muito importante você trazer não só a questão de desenvolvimento, né, as expertises que estão inseridas dentro das instituições, né, não só os ICTs, né, mas também as universidades. A época também que trabalhei na startup, a gente geralmente contratava os serviços terceirizados em CROs, CMOs, CDMOs, mas todas fora do país. Quando tentamos também contratar esse tipo de serviço especializado, né, de ensaios pré-clínicos em diferentes modelos animais, entendendo que havia vários pesquisadores no nosso país que tinham capacidade para fazer especialização e área dedicada para isso, a gente sempre esbarrava com o modelo, né? Como contratar um serviço dentro de uma instituição pública. Muitos já tinham experiência, né? Coloco aí a UFRJ com as fundações, né? Contratavam de forma bem rápida, célere, o serviço, porque quando você está em desenvolvimento, você precisa de velocidade, né? Não só na contratação, mas também na execução e no envio de um relatório, que muitas vezes esse relatório ele é auditável, né? Eu preciso ter uma auditoria para, se eu for licenciar aquele projeto, todos os ensaios que foram conduzidos, eles têm que ter um relatório passível de auditoria, né? Então, a gente observou, né, no período todos esses gargalos, né? Tanto na contratação, a velocidade, muitos não estavam habituados, o relatório também, na entrega do relatório. Então, isso que você colocou, realmente a gente está longe, né? Mas, claro, já se começou a ser realizado, já começou a ser feito. E tem muitas instituições que não estão já no começo, né? Elas estão muito experientes, elas trazem uma bagagem, um aporte, um planejamento e uma gestão
desse tipo de prestação de serviço tecnológico, né? Baseado até na lei, né, que a gente tem específica para que a instituição pública possa prover esse tipo de serviço especializado. Eu observo, né, que nesses últimos anos as grandes universidades e instituições públicas, né, especializadas, elas estão ofertando esse tipo de serviço e com um planejamento estabelecido, né, e os entregáveis dentro da medida do possível, né? Agora, ainda acho que não só o gargalo, né, da condição do estudo, a contratualização, mas eu também acho que na precificação. Ainda há um grande tabu. Eu vou cobrar algo para uma empresa privada para fazer esse serviço. Como vou cobrar? Qual o valor de partida, né? Isso ainda é muito difícil de ser incluído, né, nessa gestão de passo a passo aí de prestação de serviço tecnológico. E ainda vejo como um grande problema dentro das instituições públicas, né? Um caminho aí ainda a ser trilhado, né, Perla? Ser construído de forma conjunta ainda, muita coisa, né? Tanto de ponto de vista legal, como do ponto de vista operacional, como do ponto de vista financeiro. Uma construção ainda financeiro-econômica, né? Construção. Eu acho que é a confiança também, né? É o que você falou durante a sua palestra. Você precisa ter uma confiança que vem de cima para baixo, né? Se eu posso fazer, como fazer, da melhor forma possível dentro da legalidade, né? E da clareza de escolha e tudo mais. Ainda realmente a gente precisa melhorar esse aspecto, até para tentar prover dentro do prazo estabelecido, né, das regras e da execução, né? Perfeito, perfeito. Eu queria aproveitar só que a Perla falou, e eu vou mudar o assunto, mas eu queria, quando quando você fez a sua primeira pergunta, eu acabei me respondendo a questão mais da valoração e eu queria agradecer, né, assim, para mim vai ser um prazer enorme se eu puder contribuir de outras formas, né, incluindo no EASY, que você comentou, e no Programa de Desenvolvimento de Lideranças. Vai ser um prazer enorme para mim se eu puder contribuir mais com vocês. Eu tenho certeza, viu, Fernanda? Agradeço aí a Celeste também que trouxe essa oportunidade aí de trazer um tema tão importante, como ela falou, fechou com chave de diamante, né? É isso. Anderson, como é que estamos aí? Algum comentário de pergunta? Não. Não, acho também pelo tempo a gente está chegando aqui ao final da nossa live aula. Então, agradecer em nome do programa mais uma vez, Fernanda, como a gente falou aqui, que seja a primeira de muitas interações que a gente tem com o programa Empreendedorismo Fiocruz, né? Já abriu portas aí também com a Perla, a Deolinda. Também queria agradecer a todos que participaram do debate. Esse canal é justamente criar esse ambiente de debate na instituição de temas relevantes de inovação, empreendedorismo, spin-offs, startups. Então, Fernanda, repetindo mais uma vez, fechamos com chave de diamante. Obrigado. Então, a gente chega aqui ao fim do nosso ciclo de 2024. Em 2025, a gente volta em fevereiro, né? Em breve, vocês vão saber quem é o nosso próximo convidado. Então, passo a palavra final para a Fernanda e depois Celeste. Eu só posso agradecer de novo essa oportunidade de interagir com gente que eu já conheço, mas com gente também que eu não conheço e que não me conhece, de trazer um pouquinho mais dessa informação sobre essa área que não é tão conhecida aqui ainda no Brasil, seja no privado, seja no público, viu, Deolinda? E agradecer a todos que participaram, quem ficou caladinho e quem se manifestou, para que a discussão fosse bastante rica. Muito obrigada. Bom, eu, mais uma vez também, quero agradecer a todos que participaram desse debate, a gente tem muito apreço,
É sempre um momento de muito prazer para a gente que fica aqui no dia a dia, né, construindo aí a implementação do programa de empreendedorismo da Fiocruz. Está na fase, né, de fechar o escopo do edital, que a gente espera lançar início de março do ano que vem, para incorporar pelo menos uma meia dúzia de tecnologias. E a Fiocruz teve um aprendizado com os 3 casos piloto, que já tivemos a oportunidade de apresentar algumas vezes, mas que a gente espera ainda, né, que as empresas, as spin-offs estão incipientes ainda, começando aquele bem começo, a gente sequer fechou os termos de licença, os acordos de licença, enquanto isso, então, a empresa não pode, né, sequer ter segurança para estar conversando com o investidor, a gente também não conseguiu ter o momento que o nosso pesquisador líder, que liderou o projeto, entrasse como sócio na empresa, apesar da nossa procuradoria, mesmo com a saída de Olinda, ela deixou uma turma muito azeitada, a gente está tendo um diálogo com a procuradoria excelente, a gente fez uma consulta à procuradoria ano passado, a gente teve uma resposta que dá segurança para a Fiocruz, dá o passo que precisa ser dado, então a gente espera ainda, né, daqui até o lançamento do edital, tá avançando celeremente em questões estruturantes, porque a gente lance um edital dando segurança aos pesquisadores que se inscreverem, que tiverem a ousadia, né, de querer empreender numa instituição pública. Então é isso, a gente está animado por um lado, então essa aula veio num momento assim muito bom mesmo, de fechar o ano, né, então a gente vai estimular também todos os nossos spin-offs, né, a gente teve uma aqui presente, não percebi se tinha pessoa da outra, né, a gente teve a Malu, da Rila Biotech, lá do Fiocruz Paraná, participando, mas a gente vai estimular, né, antes que todos os 3 grupos, né, das spin-offs abertas com os nossos projetos, assistam essa palestra, que com certeza muitas parcerias e alianças, todos os spin-offs vão ter que fazer para sobreviver, né, para entrar nesse mundo. Mas, por último, Fernanda, o ecossistema de inovação brasileiro agradece a sua entrada, agora, né, tendo mais autonomia, né, com uma empresa própria, podendo chegar e contribuir com as instituições públicas. A gente está na fase de aprendizado, que já tem capacidade de aprender, mas tem que ter realmente alguém que nos ensine. Então, além dos NITs da Fiocruz, com certeza a gente vai fazer um esforço para você estar no evento do Fortec Nacional ano que vem, que é com todos os NITs do Brasil. Então, acho que essa sua aula vai te dar algum trabalho, mas eu acho que é um bom momento para você também, cada vez ter mais acesso a esse público, e acho que você também vai aprender muito nessas interações todas com o mundo público, e vamos trazer você de novo para falar desse aprendizado daqui mais para frente. Super obrigada mesmo, parabéns mais uma vez. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Vamos precisos Tchau, com o tchau, tempo, pessoal. meio-dia certinho. Tchau, gente. Preciso. Obrigada, Anderson. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Pé. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, Deolinda. Tchau a todos. Tchau. Até logo a todos. Parou a gravação? Não, Fernanda, fica aí, só. Pode parar a gravação, Anderson. Pode. Já parei aqui, já.